semana e até segunda. Para você também, boa noite. Valeu. Breno Beretta, e aí, renovaria se fosse o Memphis Bebê Depay? Renovaria, Boles. Tá sem mercado, renovaria. Valeu, um abraço, bebê. Valeu, um abraço, ótima jornada a todos. Muito bem, jornada que terá a presença de Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. E aí, Valdemir Memphis Tigrão Depay, você renovaria com o Corinthians? Aceitaria essa renovação depois de toda esta novela ou não? Se eu fosse o Memphis? É. Com essa grana? Não, mas não paga, Tigrão. E aí? Um dia paga, né? Vai pagar, tem que pagar, né? Um dia chora na rampa. É. Se eu fosse o Memphis... Valeu, muito obrigado a todos que estiveram conosco, a nossa equipe técnica. Fique ligado, na sequência vem aí Carlos Batista, um show de transmissão no seu rádio. Tem Ponte Preta e Náutico, um grande abraço e até a próxima. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô, Brasil! Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva Bandeirantes. Aqui, gramado no estádio Moisés Lucarelli, já será o palco para Ponte Preta e Náutico, Série B do Campeonato Brasileiro 2026. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. Futebol na Bam Bam Bam. A partir de agora vamos esparramando nosso som pelos quatro cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixa o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Falamos para Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar, ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br e Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. No ar, as vozes
vozes que farão uma grande jornada esportiva Bandeirantes. Começamos com Pedro Piscinato, informações da Ponte Preta. Alô, Pedrão, um abraço pra você, boa noite. Fala, Batistão, boa noite pra você, um grande abraço, pra todo mundo que tá ligado aqui na Jornada Esportiva Bandeirantes. A Macaca que não vence há 112 dias. A última vitória no dia 24 de abril, sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, aqui mesmo no estádio Moisés Lucarelli, diante do América Mineiro, e desde então foram 15 partidas, 13 derrotas e 2 empates. A Macaca é a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, tem apenas 9 pontos conquistados e vai tentar reencontrar o caminho das vitórias, jogando ao lado do seu torcedor na noite desta sexta-feira. E o Timbu Náutico, adversário da Macaca, Pedrão. O Timbu vem de altos e baixos dentro da competição. Nas últimas 3 partidas, 2 empates e uma vitória. Para a partida de logo mais, o técnico Hélio dos Anjos tem 2 retornos importantes. O volante Wenderson, que cumpriu suspensão na partida contra o Atlético Goianiense, e também o atacante Derek, que por força contratual não atuou naquela oportunidade. O Náutico ocupa a 14ª posição e tem 26 pontos somados até o momento. Na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço para você, um abraço pra lá de especial pro amigo ligado aqui na Bandeirantes. Olha, Batista, todo favoritismo pro lado do Timbu, né? O Náutico, o time pernambucano, um bom time, tem um bom treinador. Aliás, o torcedor pontepretano conhece muito bem o Hélio, mas é um time realmente muito bom, experiente, de jogadores de qualidade. E a Ponte tentando, né, manter aqueles bons momentos que tem tido, inclusive, nas últimas partidas, porém os 90 minutos. É difícil, é complicado, é um jogo duríssimo, mas a minha expectativa é de que ela consiga um bom resultado sempre. Tomara que o Zanardi consiga, toda essa garotada, com esses jovens que estão no time titular e também à disposição no banco, consiga um bom resultado. E esse bom resultado qual seria? Claro que é a vitória, mas a gente sabe que vai ser uma parada duríssima para Macaca daqui a pouco no Majestoso, Batista. Valdemir Gomes, outra palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Bruto, galopante, indomável, treme terra da Bandeirantes. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. A Ponte fragilizada, ferida e machucada é a zebra. Eu nunca pensei que um dia eu ia falar isso. Dentro do Moisés Lucarelli, contra qualquer adversário que estivesse pela frente. Dentro do Majestoso, sempre quem mandou foi a Macaca. Mas os tempos mudaram. E hoje, fragilizada, ferida e machucada, a Ponte é a zebra. E o Náutico a barbada. Eu vou torcer pela zebra. Batista. Palavras bem encaixadas da música, hein? Nunca pensei. É isso aí. Daqui a pouco a bola rola aqui no lendário Estádio Majestoso Ponte Náutico. Futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro, o incomparável, diz aí, Edu, boa noite. Boa noite, amigo Batista, um grande abraço a você, grande capitão, comandante. Abraço aos amigos da nossa equipe e um especial abraço aos amigos ouvintes da Bandeirantes, pessoal que nos acompanha no YouTube. Pessoal, é o seguinte, hein? Um detalhe interessante é que dos últimos 9 jogos entre Ponte e Náutico, que na história se enfrentam desde 1980... Até agora foram 31 jogos. Ponte e Náutico. 13 vitórias da Ponte, 9 empates e 9 vitórias do Náutico. Mas nos últimos 9 confrontos, o Hélio dos Anjos, ele ficou no banco. Ou pelo lado do Náutico, ou pelo lado da Ponte. Hoje vai ser a 10ª vez seguida que
que Hélio dos Anjos está no banco de um Ponte Náutico. Com a de hoje, 8 no banco do Náutico e 2 no banco da Ponte. O confronto começou em 1980, a Ponte Náutico, de muitos confrontos, histórias e também muita confusão, que um dia foram parar em Mogi Mirim e a Ponte nos pênaltis perdeu e deixou de subir. Isso aconteceu em 88 para 89. Olha, a 22ª rodada, no mesmo horário, tem São Bernardo e Botafogo, Ribeirão Preto, 20h30 na Ilha, Sport Londrina. E amanhã, seu Edu, tem Ceará e Cuiabá, Clássico em Goiânia, Atlético e Vila Nova, tem Criciúma e Goiás, Juventude e Fortaleza. E domingo, 11 horas... lá em Ponta Grossa, Operário e Avaí, 18h30, CRB e Novo Horizontino, América Mineiro e Atlético, 18h30 do domingo também. Quem comanda a Série B é o Criciúma, com 40, Juventude em segundo, 38, em terceiro Fortaleza, 35, quarto Operário, 35, em quinto Vila Nova, 34, em sexto Novo Horizontino com 33. Olha, o Brasileirão, os paulistas em ação, amanhã tem Palmeiras, Bragantino e São Paulo, hein? 16h30, Maracanã, Fluminense e Palmeiras, 18h30, Arena da Baixada, Atlético e Bragantino, e 21 no Morumbi, São Paulo e Coritiba. O Santos pega o Vasco, olha que jogo, hein? Ambos no Z4, Vasco e Santos, São Januário, domingo, 16 horas. Mirassol recebe o Flamengo, 18h30 domingo, e domingão também na Arena do Corinthians, Neoquímica, Corinthians e Cruzeiro, ficando para segunda-feira, Inter e Remo. Equipe técnica Bandeirantes, Gil Kleber no comando, Lucas Pessoa e Elton Grimaldi comigo no estúdio, e aí na técnica majestoso, Gilberto Sufi no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, vai lá. Futebol. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Atenção, clientes de Campinas, a loja Rocha Autopeças do bairro Vila Nova está agora em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja, na rua Doutor Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço, mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor te atender. Rocha Autopeças, agora em novo endereço, no Vila Nova, em Campinas. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tem futebol na Bam Bam Bam. Carlos Batista. Vem comigo, estamos ligados nesta mesma emoção. E cadê aquele sambão, hein, que toca todo o início de transmissão? Vamos lá. Carlos Batista na área. Quem sabe disso? Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. É um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera. Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite
Sua voz é um verdadeiro show. Alô, galera. Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo, vai comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. E aqui na Bandeirantes desde 1933, acompanhando o futebol de Campinas. Vamos à ficha técnica para Brasitone. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Essa banda Ponte Preta, orgulho de nossa... A Ponte Preta, definida e escalada pelo técnico Márcio Zanardi, mantendo a formação 3-5-2, mas com alterações nas laterais ou nas alas. No gol, a Ponte Preta tem Vinícius, número 30, trio de zaga de Diego Leão, número 4, Sérgio Palácios, 23 e Gustavo Almeida, 44. Pelo lado direito, Juan tem a meia dúzia. No meio de campo, André Lima tem a 8, Léo Gomes, 16 e Elvis, capitão, com a número 10. E pelo lado esquerdo, Daniel Baianinho, 26. A dupla de ataque, David da Hora, 18 e Brandão, 21. Repeteco da Macaca de Vinícius, 30, Diego Leão, número 4, Sérgio Palácios, 23, Gustavo Almeida, 44, Juan, meia dúzia, André Lima, número 8, Léo Gomes, 16, Daniel Baianinho, 26 e Elvis, número 10. No ataque, David da Hora, 18 e Brandão, 21. No banco de reservas, à disposição do Zanardi, poucas opções, apenas 7 jogadores e todos eles formados nas categorias de base da Macaca. Guilherme Viana, que é goleiro, Gabriel Cicala, lateral direito, Damião, atacante, Matheus Souza, lateral esquerdo, Miguel, atacante, Caio Vinícius, volante e Gustavo Teles, também volante. Essas as opções do técnico Márcio Zanardi, um banco de reservas com média de idade de 19 anos. O Timbu, comandado pelo pai e pelo filho, Hélio e Guilherme dos Anjos, são os treinadores do Náutico. O Timbu de Muriel, número 1 no gol, Arnaldo, ex-Ponte Preta, na lateral direita tem a 2, dupla de zaga de Betão, número 3 e Gustavo Henrique, 46, e na lateral esquerda, Igor Fernandes com a 23. No meio de campo, Léo Índio com a número 15, ex-Macaca, aqui era chamado de Léo Oliveira, o Enderson, camisa número 8, ex-Guarani, e fechando o meio de campo, Jean Carlos, capitão e camisa 10 do Timbu. No ataque, o argentino Borassi tem a 24, Derek, ex-Guarani, 72, e a joia da base do Timbu, Cauã Maranhão, 19. Repeteco do Náutico de Muriel, número 1, Arnaldo, número 2, Betão, 3, Gustavo Henrique, 46 e Igor Fernandes, 23, Léo Índio, 15, o Enderson, 8, Jean Carlos com a 10, Borassi, 24, Derek, 72 e Cauã Maranhão, 19. No banco de reservas, à disposição do Hélio e também do Guilherme dos Anjos, Gaston Guru Seaga, 55, Auremir, número 5, Rian, meia dúzia, Luiz Cláudio, 16, Patrício Nunes, 22, o Anderson, ex-Ponte Preta, 34, Riquelme, 37, Samuel, 41, Caio Soares, 88 e Reginaldo, 93. Arbitragem do jogo.
um trio de arbitragem todo de Santa Catarina. O responsável pelo apito, Júlio César Pflegger, de 32 anos. Assistente número 1 é o Alex dos Santos e assistente número 2, Henrique Neu Ribeiro. O VAR fica a cargo do mineiro Alexandre Vargas Tavares de Jesus. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Bom, eu tô com a expectativa de ver, né, o mesmo desempenho que a Ponte tem tido nas últimas partidas, por exemplo, onde ela tem bons momentos dentro do jogo. E aí a expectativa também de que ela consiga manter esse mesmo bom momento durante os 90 minutos. Ou pelo menos perto dele, né? Para que ela consiga, por exemplo, na última partida, saiu vencendo, né? Tentando, mas aí não conseguiu, porque realmente a parte emocional pesa muito, a parte física pesa muito, né? A gente percebe no banco que tem apenas 7 jogadores, com 7 com o goleiro, né? Com o Guilherme Viana. Então, assim, é muito pouco. São poucas as alternativas, são poucas, né, as alternativas de jogo, de campo, de mudança de estratégia, enfim. Tomara que a Ponte consiga, mas realmente é um jogo duríssimo. O time do Náutico é um time muito bom, bem treinado, um time com jogadores experientes. O time do Náutico tem uma bola parada muito forte. Estava dando uma olhada aqui, realmente é um time perigosíssimo na bola parada, na transição, tem uma transição muito rápida também. Então, que a Ponte esteja concentrada, esteja focada nesse jogo e que ela consiga, obviamente, um bom resultado. Tigrão, não tem nem muito o que falar, né, sobre a escalação, muita garotada, muito meninada aí, e o Elvis puxando essa fila, tentando trazer toda a sua experiência, toda a sua capacidade para trazer um pouco de tranquilidade para esse time e concentração durante o jogo. Expectativa, viu, Tigrão, é de que a Ponte consiga um bom resultado, mas não tenha dúvida de que o favoritismo é do Náutico e que o jogo vai ser duríssimo. E você, Tiger, boa noite. Qual a sua expectativa, Valdemir Gomes? Boa noite, Gleger. Muito obrigado. Um abraço para você. Olha, eu não tenho nem expectativa que a Ponte possa vencer. Eu torço para que a Ponte prepare aí uma grande surpresa para todos nós. Mas o Náutico é franco favorito. A Ponte está toda arremendada, está toda ferida e machucada. Não tem como a gente imaginar que ela tem potencial técnico, físico, psicológico e atlético para fazer frente ao Náutico, que não é nenhuma super força. O Náutico está na 14ª posição, mas ele tem 26 pontos contra 9 da Ponte. São 16 pontos de diferença, 17 para ser preciso. Então a diferença é brutal. E se a Ponte tivesse aí, né, com um time mais experiente, com um time mais maduro, com um time mais cascudo, a gente até poderia dizer, de repente encaixa. Mas é muito peso nas costas desses meninos aí. Juan na lateral direita, Gustavo Almeida, um dos zagueiros dos 3, o Vinícius, o goleiro, e o banco inteirinho é um jardim da infância, é uma creche. Idade média, disse o Pedrinho, é de 19, mas tem cara de 17 e mais de 1. Então é problema. Agora, não vou entrar muito no mérito da escalação. Para mim aqui é o seguinte: favoritismo amplo e total do Náutico. A Ponte, zebra declarada, indiscutível. Vou torcer pela zebra. Não tenho outra coisa a fazer, pelo amor que tenho pela minha cidade e pelos clubes que a representam dentro do cenário esportivo brasileiro. Mas, à luz da razão e não da emoção, tem tudo
infelizmente, para acontecer mais uma derrota da Macaca. Tá tudo pronto no Moisés Lucarelli. A bola vai rolar em segundos. E quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Carlos Batista. Muito obrigado, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão e Gleger Zorzin traçaram as possibilidades de Ponte Preta e Náutico, que nesse momento estavam perfilados acompanhando a execução do hino nacional brasileiro. Uma tradição que atravessa gerações. Pais que ouviram seus jogos pelo rádio ensinaram aos seus filhos a paixão pelo futebol. E hoje os filhos compartilham essa mesma emoção com os seus filhos. Rádio Bandeirantes Campinas, o som da credibilidade, da tradição e da paixão pelo futebol, passando de geração em geração, desde 1933, a primeira emissora de Campinas. Time da Ponte vem toda de preto hoje para enfrentar o Náutico, que tem camisas brancas, calções vermelhos e meiões brancos. A Ponte tem camisas pretas, meiões pretos, portanto, ao contrário do time do Timbu. Já já a bola rola, partida marcada para instantes. E aí, Pedro Piscinato, qual é a média de idade desse time da Ponte com muitos garotos, hein, Pedrão? Batistão, só pra gente ter uma ideia, passar a idade aqui da linha defensiva da Ponte Preta. O Vinícius é o goleiro, tem 23 anos. O trio de zaga da Macaca, Diego Leão tem 21, Sérgio Palácios 21 e Gustavo Almeida 20. O Juan vai fazer a função ali na lateral direita, tem 20 anos. E o Daniel Baianinho tem 26, vai jogar pelo lado esquerdo. No banco de reservas, como o Tigrão diz, foi muito bem, é um jardim da infância. 7 jogadores, 7 garotos formados aí na base da Macaca, uma média de 19 anos. O mais velho, pra gente ter uma noção, é o Guilherme Viana, o goleiro reserva, tem 22. Quem são os outros atletas? O Gabriel Cicala tem 18, o Damião 17, Matheus Souza 17, o Miguel 21, Caio Vinícius 18 e o Gustavo Teles também tem 21 anos de idade. Um time muito jovem da Ponte Preta, Batista. Portanto, o time da Ponte muito jovem para enfrentar o Náutico. E o Náutico tem esse menino, já disse o Pedro Piscinato, a joia da base do time do Náutico, Cauã Maranhão. Ele tem 22 anos, centroavante, 1,80 m, é destro. Então, atenção, hein, zagueirada da Macaca, tem que tomar cuidado com centroavante número 19 do time do Timbu. Tem 3 gols em 5 partidas na Série B. Vamos acompanhar um minuto de silêncio. Tudo pronto, a bola vai rolar. Saída de bola pertence ao time da Ponte Preta, que neste primeiro tempo vai atacar contra o gol da linha do trem e, consequentemente, o Timbu ataca contra o gol dos portões de Andrada. Apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca.
Começa o jogo, o time da Ponte vem com Daniel Baianinho na ala esquerda. E pela direita o Juan Rodrigues, que é volante, né? Mas a Ponte hoje não tem lateral direito, não tem lateral esquerdo. Então são duas improvisações. Baianinho na esquerda, lateral esquerdo no jogo de hoje. E pela direita o Juan Rodrigues, 20 anos, que é menino da base. Vamos ver como é que vai ao longo do jogo acontecer, né, essa movimentação. Se isso será fixo ou se vai ter aí um rodízio pelas duas laterais. Domina o time da Ponte, tenta sair jogando Daniel Baianinho. Domina pela esquerda, ajeita na perna canhota, tenta a passagem bem rente, arrisca, lateral, vem por dentro, vai pro solo. Falta, o árbitro não marca, hein, Piscinato? Não marcou a falta, esse que é o primeiro jogo deste árbitro na Série B. Olha a Ponte. Elvis dominou na lateral da grande área, faz o cruzamento, levantou, cruza toda a extensão da área. Vem pela direita, André Lima, dominou em cima da marcação, toca atrás, mas erra o passe. Chega lá atrás, afasta Jean Carlos, faz o lançamento no campo de ataque para Cauã. Menino da base, chega lá atrás, Gustavo Almeida vem para afastar, domina pela direita, David da hora. Passe errado, Jean Carlos lançou na frente para Cauã, Maranhão ajeitou o pé direito, bateu em cima da marcação, a bola reboteada, volta, sombra pela direita, vai lá na frente, tenta levar, ajeita o time do Timbu e já perdeu a bola. Daniel Baianinho deu bote, tomou, mas adiantou demais, se empolgou, a bola foi para a linha lateral, arremessou para o time do Timbu. Que é que houve, hein? O árbitro tá mandando parar o jogo. O Diego Leão está agachado ali, pelo que parece, leva a mão na virilha ali, na posterior da coxa. Ponte Preta que não tem zagueiros de ofício no banco de reserva. Os três à disposição estão jogando: Sérgio Palácios, Gustavo Almeida e o Diego Leão, que já se levantou. Esporte em Debate, o mais completo programa esportivo do Rádio do Brasil. Informações, análise e debate de segunda a sexta-feira, das 17 até as 19h30. Diego Leão chega lá atrás para afastar, a bola sobrou pela meia, opa! Falta, o árbitro para, marca, falta para Macaca, Piscinato. Falta em cima do Brandão ali na intermediária, mas muita reclamação por parte dos jogadores da Macaca e também da torcida, porque mesmo o caído, Brandão conseguiu achar o Elvis e ele sairia em velocidade, mas o árbitro assinalou a falta. Elvis cobra a falta, o jogo começa picotado. Bola aberta pela direita para Juan Rodrigues, ele cruzou em cima da marcação, tira o time do Timbu, vem Jean Carlos, domina, arruma, pé canhoto, faz o lançamento no campo de ataque para Cauã, trabalha no campo de ataque, Cauã, ajeitou o pé direito, chega a marcação do Diego Leão, abriu pela esquerda, Igor Fernandes, cruzou na área, Palácios, chega, afasta, tira, reboteada, a bola sobra com o time do Náutico, vem com Léo Índio, dominou, ele que já jogou na Ponte em 2025, para Arnaldo, que jogou na Ponte também, passou Arnaldo, pé direito, cruzou na área, subiu o toque de cabeça, vai embora, para fora pela linha de fundo, saiu, é tiro de meta para Macaca bater. Cruzamento do Arnaldo pela direita, fez o levantamento na área, tiro de meta para Macaca bater. E foi o Derek quem tentou o cabeceio, chegou firme, mas errou um pouco o tempo de bola. Por pouco, muito pouco, Derek não abre o placar do Majestoso. O Náutico chega muito bem com o atacante camisa 72. Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo pelos melhores preços para sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Acesse iga.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5:30, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro Série B, aqui majestoso, Ponte Preta 0, Náutico 0, alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista, é o seguinte, ó, 6 minutos lá no 1º de maio, São Bernardo 0, Botafogo, Ribeirão Preto também 0, em 20h30 na Ilha do Retiro tem Sport Londrina. Cruzamento na área, saiu mal o goleiro Muriel, por pouco. Atento e ligado, estava ali dentro da área o Brandão. A bola acabou sobrando com o time do Náutico. O árbitro já parava, marcava a falta. É isso, Pedro Piscinato? Não, Batistão, tiro de meta. O Muriel saiu ali, não conseguiu segurar a bola em uma dividida com o Betão e também com o Brandão. A bola acabou saindo pela linha de fundo por pouco. Contando com a sorte, a Macaca não abre o placar. E vem a Ponte. Domina Elvis, toca pra Baianinho. Partiu pela lateral da grande área ali, pro pé direito, cruzou em cima da marcação. No rebote apareceu o Elvis pra dominar. Rolando pra Léo Gomes, faz o erguimento na área. Aparece lá atrás, Muriel pega e não solta Piscinato. O Léo Gomes buscava o David da hora, mas foi muito bem marcado ali pelo grandalhão Gustavo Henrique. Nada pôde fazer o atacante da Macaca, a camisa 18. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopensas.com.br. Igor Fernandes faz a reposição de bola, tocando na frente para Derek pela esquerda, tentou girar, chega Juan tirando, é novo arremesso lateral. Novamente Igor Fernandes vai fazer a reposição pela esquerda, é um pouquinho mais atrás. Ele cobra, recua, vem para Gustavo Henrique, trabalha grandalhão. Gustavo Henrique tem 2 metros de altura. E vem Arnaldo, domina o time do Timbu lá pela ponta direita, lançamento na velocidade, vem pro cruzamento na área, chega lá atrás, afasta, tira a Baianinho, a bola caiu dentro do círculo central, protegeu o Brandão, girou falta. Betão saiu lá de trás, rodou 300 quilômetros para fazer a falta ali no círculo central, em Piscinato. É isso aí, falta bem assinalada pelo árbitro Júlio César, deu um toque ali por baixo do Brandão, falta bem marcada, caberia o cartão amarelo. Domina Baianinho pela esquerda para Elvis, faz o lançamento pela esquerda, trabalhou lá dentro da grande área, ajeita Brandão, tentou buscar o David da hora, apareceu a marcação para tirar, afasta e vem no contra-ataque o Anderson, tentando dominar, virando pela direita Arnaldo, ele passa, arranca, vai para lateral, Baianinho chega e estoura, nossa, quase que estourou mesmo a bola, hein, Piscinato? Quase que a bola foi parar do lado de fora do estádio Moisés Lucarelli. Por muito pouco a bola não cai na rua. Uma tradição que atravessa gerações. Pais que ouviram seus jogos pelo rádio ensinaram aos filhos a paixão pelo futebol. E hoje os filhos compartilham essa mesma emoção com os seus filhos. Rádio Bandeirantes Campinas, o som da credibilidade, da tradição e da paixão pelo futebol, passando de geração para geração desde 1933. A primeira emissora de Campinas. Vinícius Ferrari vai sair jogando lá atrás para o time da Macaca. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Vinícius Prat levanta a perna direita, mandou lá no campo de ataque. Vem para Elvis, faz o lançamento para David da hora na entrada da área. Chega rasgando lá atrás, Betão tira dali. A bola para a linha lateral, é arremesso para a Ponte pela direita já. Os comentaristas vão falar começo do jogo do time da Ponte. Portal carlosbatista.com.br, cobrindo a Ponte na Série B.
Todas as principais informações de Ponte Preta e Guarani, Guarani, Ponte Preta. E veio no contra-ataque, partiu Jean Carlos, bem lá atrás da marcação. Tira, afasta o time da Ponte, vem o Léo Gomes. Carrega, leva pela esquerda, vai pra lateral. O Arnaldo tirou, é arremesso pra Macaca. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, aqui majestoso. Depois desse ataque do time da Macaca, lançou Juan, partiu David da hora, mas adiantou demais a bola, ela foi para a linha lateral, é arremesso para o Timbu. Aqui majestoso, Ponte 0, Náutico também 0. Brasileirão amanhã, 21 horas no Morumbi, São Paulo e Curitiba. A Tricolor anunciou hoje a renovação com Caleri. Caleri assinou até o fim de 2028. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes FM 85,7, diariamente necessária, foco total em você. Arremesso lateral, Juan Rodrigues, autorizado, tocou para David da hora, ele reclamou de um empurrão por trás. O árbitro não marcou e depois marcou uma falta em cima do Cauã Maranhão, em Pedro Piscinato. E a falta foi cometida pelo garoto Diego Leão. O árbitro Júlio César chama o zagueiro da Macaca, conversa ali, ainda nenhum cartão, mas muitas faltas na partida até o momento. Comecinho do jogo, Gleger Zorzin, comportamento tático da Macaca, 0-0 Gleger. Não, você vê que a Ponte até o momento, e aí 12 passados, a Ponte faz um bom jogo, encara de igual para igual. O goleiro da Ponte, o Vinícius é um mero espectador a princípio, e o Muriel quase entregou ali. O Brandão, se tivesse um pouquinho mais ligado, tinha botado a bola na rede. Então a Ponte começa bem o jogo, viu, Batista? E para você, Tigrão, comecinho do jogo, comportamento tático da Macaca, 0-0. Tá bem organizado, tá segurando a onda. Os três zagueiros dão uma liberdade mais pro Baianinho pelo lado esquerdo do que propriamente pro Juan do lado direito. O Baianinho já fez 3 desarmes, tá se adaptando bem, é uma improvisação, ele é um atacante, mas quando a Ponte sai, ele sai em velocidade. Com certeza, quando fizerem a aferição do GPS de todos os jogadores, a maior quilometragem vai ser a do Baianinho. Vamos ver até quando ele aguenta, porque o desgaste físico é muito grande. Mas a Ponte está organizada, está encarando. Vamos ver se consegue manter esse ritmo sem cometer nenhum erro grave, sem dar nenhum vacilo. E tendo, quem sabe, por que não? Sonhar não custa. Tendo capacidade de acabamento, qualidade de finalização em alguma possível chance que venha a surgir aí. Começa bem a Ponte, mas é muito cedo e o que preocupa é que com o passar do jogo, claro que o desgaste físico vai castigando as duas equipes, está muito quente para uma noite de inverno. Vamos ver nesse quesito também como é que a Ponte se comporta. 23 graus a temperatura em Campinas nesta sexta-feira. E o Baianinho desce muito. Quem está cobrindo o setor é o Gustavo Almeida, menino, 20 anos, número 44, é o que cobre lá do lado esquerdo. Eu até perguntei para o Pedro Piscinato se ele é destro ou canhoto, mas não lembro qual foi a resposta, ô Pedrão. É destro, Gustavo Almeida é destro, Batista. Jean Carlos, pé canhoto, cruzou na área, subiu o Palácios, vem de cabeça, afasta, tira, reboteada, a bola sobrou com Igor Fernandes por dentro, vem para Léo Índio, trabalhou com Jean Carlos, ele caiu, reclamou, tira o time da Ponte.
E a bola vai sobrar com um Betão lá atrás. Ele sai recuando, chama Muriel para dominar. Dali para Gustavo Henrique. Ele recebe a marcação de Elvis, que está lá na frente fazendo o policiamento na saída de bola do time do Timbu. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Grande variedade e qualidade. Ofertas sensacionais todos os dias. E vem o time do Timbu, a batida. Palma Vinícius Ferrari. Cruzamento para trás, o Anderson chegou batendo, exigiu uma defesa importantíssima de Vinícius Ferrari. Defende o time da Macaca neste momento, Pedro Piscinato. É isso, no primeiro momento um chute forte de perna direita do Anderson, camisa número 8, após a rebatida do goleiro Vinícius. Derek estava sozinho, teve a chance de abrir o placar, mas mandou por cima do gol, defendido pelo goleiro da Macaca. Por sorte, o Náutico não abre o placar. 0-0, segue o jogo. Dominou o time do Náutico, se manda no campo de ataque, vai pra bola. Tenta arrancada lá pela ponta direita. Cauã abriu, lateralizando a jogada, a bola saiu. E aí? Marcou o arremesso, marcou a falta no Palácios, hein? Falta uma pra coisa Ponte. ou outra, que quiser. Falta pra Ponte. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, grande variedade e qualidade, ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Confira em iga.com.br. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, Vinícius Ferrari, chute de Anderson em Gleger. Foi uma pancada, né, Batistão? E a boa defesa, 7,89. E veio o time da Macaca, Baianinho, bateu cruzado. Ele tentou cruzar essa bola ou chutar para o gol, hein? Ela foi para a linha de fundo. Ele chutou, a bola ricocheteou e voltou nele, hein, Piscinato? Ele foi traído pelos próprios pés, Batista. Ele tentou cruzar de perna esquerda, acabou batendo a direita na frente e aí desperdiçou a chance de um cruzamento. O Brandão estava dentro da área esperando a bola. Jean Carlos, cobrança de arremesso lateral, isso aí não tá valendo, hein? Impedimento marcado lá, o Bandeira está com seu instrumento levantado. O assistente 2, Henrique Neu Ribeiro. Ô Gleger, repita, por favor, aí a nota do Vinícius Ferrari. 7,89. Foi uma boa defesa. Lembrando que defesança só 8 ou acima de 8. Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. 18 minutos passados, o time da Ponte marca a saída de bola, tentando encurralar o time do Timbu, que tem dificuldade para sair jogando. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Arremesso lateral. Arnaldo vai cobrar para o Náutico Capibaribe. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Juan domina pela direita, carrega Derek, vem ao seu encalço, comete a falta. Falta para Ponte, Pedro Piscinato no campo de ataque. É isso, bem ali na frente do banco de reservas da Macaca, o técnico Márcio Zanardi conversa com seus jogadores e assim que o árbitro Júlio César assinalou a falta, muita reclamação pelo lado do Hélio dos Anjos e também do Guilherme, aquele Hélio dos Anjos que todos nós já conhecemos muito bem. Falta, Elvis vem para a partida, 19, quase 20 no primeiro tempo. Também fica por ali posicionado para ver se pode bater o André Lima. Mas
3, bola parada é com o Elvis. A Ponte adianta as suas fileiras e é isso que acontece. André Lima abdicou. Partiu Elvis, pé direito, levantou na área, subiu, toque de cabeça, Brandão. Pega, Muriel, pega e não solta. Fica com ela dominada. Ficou com a bola em Pedro Piscinato. O Brandão até conseguiu subir mais alto que a defesa do Náutico, mas na hora da cabeçada não pegou tão forte assim. O Muriel encaixou a bola, não soltou. Uma defesa sem trabalho para o goleiro do Náutico. Nossa área de segunda a sexta, das 11h30 às 12 horas. Programa compacto e informativo com a apresentação de Carlos Henrique, o bate pesado. Elvis tenta o passe, erra. Valdemir Gomes, ou dá palavra fácil de Tigerman. 20 minutos e aí quem está melhor do jogo em Tigrão, 0-0. A partida tem o tom do equilíbrio, né? A melhor chance foi do Náutico. Belíssima defesa do Vinícius Ferrari. Uma pancada agora. E vem a Ponte, Brandão entrou na área, chega, desarma. Arnaldo na hora H. Brandão com pernas longas, com uma certa dificuldade, entrou tentando o domínio. Ela escapou, o Arnaldo tirou, escanteio para Macaca bater Piscinato. Mas foi muito bem ali no Brandão, no domínio. O Brandão, camisa 21 da Macaca. É que o Arnaldo é muito rápido, né? Usou ali da sua velocidade, deu um bico para fora, porque o Brandão sairia cara a cara com o Muriel. O primeiro escanteio para Macaca, lado esquerdo de ataque. Elvis na bola. Elvis, o homem das bolas paradas, vem pra batida, braço direito levantado, zagueirada na área, gol da linha do trem. Levantou Elvis na área, mergulha Léo Índio, afasta, tira, reboteando, a bola sobrou com Daniel. O Baianinho domina na cabeça do círculo central, mas já no campo de ataque. Abre o jogo na ponta pela esquerda, Elvis domina, volta no Baianinho, arrega na perna direita, escapa da marcação, penetra, vem pela meia esquerda, tenta colocar agilidade no lance, conseguiu para David da hora. Aí não, o David da hora, se liga, ó. O Baianinho quase vomitou sangue para levar essa bola, tocou para receber. Aí o David da hora faz isso aí. Descreva aí, Piscinato. Um lance horrível pela participação do David da hora. Você foi muito bem. O Daniel Baianinho brigou, deixou ela tranquilinha no pé do David da hora. Na hora de devolver para o Baianinho, camisa 18 da Macaca, errou o passe. E agora o Baianinho sofre uma falta na intermediária. Muita reclamação por parte dos jogadores da Macaca, pedindo cartão ao time do Náutico. Nenhum cartão foi mostrado ainda até o momento. 23 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Falta para Macaca. Já o Tigrão segue com seu comentário. Momento de expectativa. 23. Primeiro tempo, 0-0, 2 da Barreira. Elvis vai levantar lá no tumulto. A Ponte leva 4, 5, 6 para a entrada da área. Elvis bateu direto, pega, Muriel encaixa, pega firme, não solta, Piscinato. É bem verdade que o Muriel encaixou, não soltou a bola, mas ele estava meio indeciso ali, estava de olho nele, ele ia agarrar de um jeito, mudou a posição, mas conseguiu segurar a bola na tentativa direta, na cobrança de falta do Elvis. Olá, Tigrão, agora dá para você seguir aí com o seu comentário. Não, apesar do jogo equilibrado, a melhor chance foi do Náutico. E esse número 10 aí, o armador, o Jean Carlos, ele tá no Náutico desde o começo do Segundo Império. Mais de 100 anos ele tá no Náutico. Todo mundo sabe que ele é bom de bola e que ele é o cara que dá qualidade na chegada da bola à frente. Ele que é o cara da transição. Ele que é o cara das bolas longas. Então ele não pode ter a liberdade que teve para enfiar aquela bola pro Henderson, que poderia ter saído o gol. Então eu acho que deveria alguém colar nele. É o cara que pensa o jogo pro time do Timor. É isso. Desde o final do primeiro império, no Dom Pedro I,
porque ele está no Náutico, todo mundo conhece. Olha ele com a bola aí. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, grande variedade, qualidade, ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Confira em iga.com.br. E lá atrás, Vinícius Ferrari vai fazer a soltura de bola, levanta no campo de ataque para Brandão. Chega lá atrás, tirando e afasta de qualquer jeito no campo defensivo o time do Náutico. Empata o jogo, placar de 0-0. A Ponte pega o rebote, domina. Vem pela direita, Brandão por dentro. Vem Brandão, pé direito, bateu para fora. Brandão tocou por dentro, o André Lima devolveu na medida. Ele entrou na diagonal e soltou a perna. Ela passou lambendo o travessão, que perigo. Por pouco, por muito pouco, a Macaca não abre o placar do jogo, Pepe. É bem verdade, passou perto aí esse chutaço do Brandão, uma boa tabela entre o próprio Brandão e também o André Lima. O chute do Brandão foi tão forte, Batista, que se o Muriel entra na reta da bola, o número das costas caía. E vem o Náutico, Jean Carlos, pé canhoto, entrada na área, bateu pra fora. Pela linha de fundo é tiro de meta pra Macaca. Rádio Bandeirantes Campinas, desde 1933, transmitindo a história do futebol de Campinas. São décadas acompanhando de perto as grandes conquistas, as emoções, as vitórias, as derrotas e os personagens que fizeram e continuam fazendo a história do nosso futebol. A primeira emissora de Campinas. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Depois desse ataque, Baianinho dominou, levantou para Elvis, matou no peito, se desvencilhou, tocou para Brandão. Elvis sofreu a falta, o árbitro não marcou. Que coisa, hein, Pepe? E o árbitro Júlio César estava próximo do lance. Eu achei que ele daria até a vantagem, porque o Brandão estava na disputa de bola, mas realmente o Elvis foi puxado ali pelo jogador de defesa do Náutico e a falta não foi marcada. E vem Cauã, dominou, entrou na área, cruzou, chega lá atrás para tirar, afasta o time da Macaca. O árbitro é Júlio César Frenger, de Santa Catarina. Tem um P antes do F, né? Mas acredito eu que deve ler Flegger. Não é Glegger, tá? É Flegger. Júlio César Flegger. Me chamou aí, não? Não, né? Não. Bola parada pela direita, Juan, falta pro time da Macaca. E aí, marcou lá pra trás a falta e não aqui na direita. Vai dar bola ao chão ao Palácios. É porque na tentativa de contra-ataque da Macaca, a bola acabou acertando o Júlio César, quase primo do Glegger, de Santa Catarina, e por isso ele deu bola ao chão pra Macaca. E vem, tentou arrancada pela esquerda, Jean Carlos na disputa de bola com o Palácios. Aí é duro, hein? Palácios levou a melhor, o árbitro já tinha paralisado o jogo lá atrás, marcando falta para o Timbu. Não, ele marcou o lateral para a Ponte Preta. Tem um jogador do Náutico caído, é o Derek, antes da intermediária, mas ele marcou o lateral para a Ponte no lance seguinte. É estranho, hein? Ele deu bola parada, portanto ele deu uma falta para a Ponte, mas não teve falta, né? Elvis cruzou a bola na área, subiu, Betão afasta, tira, afasta Gustavo Henrique, a bola sobrou na entrada da área, o time do Timbu saiu lá atrás jogando e tirando. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Juan domina para Ponte, cruzou na área, o zagueiro tirou a bola, voltou, Baianinho, pé direito, bateu fraco, mas houve um desvio.
Houve um desvio do Anderson, escanteio para Macaca bater, PP. É isso, Daniel Baianinho na tentativa de perna esquerda, a bola acabou desviando no Anderson, camisa número 8, segundo escanteio na partida, segundo escanteio para a Ponte, e Elvis, é claro, o homem das bolas paradas é quem vai fazer o erguimento. Elvis vem para fazer o erguimento na área, no gol da linha do trem. A Ponte leva 2, 4, 5, 6 lá dentro. 2 estão no rebote. Braço direito levantado, Elvis. Vai pra bola para levantar da área, pé direito, cruzamento feito, subiu. Vem de cabeça lá atrás para tirar. Afasta Igor Fernandes, a bola volta, reboteada, campo de defesa. Vinícius Ferrari parou, dominou, fez o levantamento no campo de ataque, subiu o Betão de cabeça. Léo Índio pega, para, domina, vem pro time do Náutico, carregando, recuando. Léo Índio domina, ultrapassa a linha da metade do campo, abriu pra Derek na esquerda, encara a marcação, vai pra cima, rolou na entrada da área pra Derek, chega pra tirar, afasta lá atrás de qualquer jeito o time da Macaca, a bola vai pra linha lateral. Tirou de qualquer jeito o André Lima, a bola foi para a linha lateral, então é arremesso pela esquerda para o time do Timbu. Demora muito, né? O árbitro é confuso. Parece que não tem muita convicção do que é que ele está marcando, e agora tem 2 bolas em campo. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Domina, vai para o campo de ataque, o Anderson lá pela ponta direita, recua, trabalha Arnaldo, vem para o cruzamento, tocou na entrada da área, limpou, carregou no cruzamento, subiu lá atrás, Vinícius Ferrari pega. Houve um chamado? Sim, eu chamei só para dar mais detalhes a respeito do árbitro Júlio César. Esse é o primeiro jogo dele na Série B. Apitou 3 partidas na Série D, outras 3 na Série C, inclusive uma partida do Guarani aqui no Brinco de Ouro, e apitou 2 jogos também na Copa Sul-Sudeste, fazendo sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Domina o time do Timbu, Léo Índio recua, toca lá atrás, Gustavo Henrique na fogueira para o goleiro Muriel, que sai jogando lá atrás. A Ponte mantém 3, marcando a saída de bola, tentando sujar o jogo do time do Timbu. Lançamento na frente, Palácios chega, afasta, tira, Betão pega o rebote, domina, tocando para Arnaldo, para o Anderson. Tem um do Timbu que está caído, o árbitro manda seguir o jogo. Léo Índio agora parou para o atendimento ao Léo Índio. Oi, Tigrão. O juiz é a cara do Nick Lauda, depois do incêndio no carro. Tá sentindo, hein? Léo Índio, pelo movimento, parece que foi uma pancada nas partes baixas. Foi na costela, um encontrão na costela com o André Lima. Ele partia em velocidade, o André Lima chegou dando um jogo de corpo ali no Léo Índio, e aí ficou sentindo a costela ali o volante da equipe do Timbu. Você está muito mais perto, mas aquele tipo de movimento é quando bate na parte baixa, e aquilo dói uma barbaridade, hein? É que aqui no meu ângulo ele estava de lado, de costas, ele estava de frente para você, Batista. Não. Cruzamento na entrada da área, afasta lá atrás, vem no contra-ataque o time da Macaca. Léo Baianinho ajeita a bola lá pela esquerda, empurrou, Baianinho dominou, partiu na velocidade, lançou, partiu, Léo Gomes no cruzamento em cima da marcação, a bola vai pra fora, saiu em escanteio pra Macaca bater, PP. Dessa vez o Baianinho acertou o passe, o André Lima foi valente, ganhou na velocidade, na tentativa de cruzamento, um corte providencial do Gustavo Henrique, mandando para escanteio. O Elvis mais uma vez se prepara para a cobrança, é a chance da Macaca abrir o placar ainda na primeira etapa. A chance da Macaca abrir o placar ainda na primeira etapa.
Macaca. É no gol da linha do trem, bola parada, Elvis nela, zagueirada da Macaca na área. Momento de expectativa. Vem pra bola, Elvis está autorizando. Partiu, cobrou curtinho pela esquerda. Bola ajeitada, Elvis, pé direito, cruzou Derek. Chega, tira de cabeça, manda pra fora pela linha de fundo. É novo escanteio pra Macaca bater. Corte providencial da defesa do Náutico e a zagueirada da Macaca segue na área. Diego Leão, Sérgio Palácios, Gustavo Almeida. Olha o Elvis. Elvis cobrou outra vez pra Juan. Ajeitou pra Elvis, ameaçou cruzar, arrefeceu, limpou. Pé direito, bateu pro gol. Subiu lá atrás de cabeça, Gustavo Henrique tira. A bola sobra com o Juan. Domina, Macaca vai recuar, recua tudo para Vinícius Ferrari lá na intermediária. Time da Ponte é extremamente ofensivo. Levantamento lá pela esquerda, falta. Jean Carlos chegou com tudo. É a falta pela esquerda, falta em cima do David, da hora, falta para Macaca bater. Jean Carlos ajudando ali na marcação, acabou cometendo a falta. O Jean Carlos que assumiu a camisa 10 do Náutico após a saída do Dodô, que jogou aqui na Ponte Preta. Dodô foi pro futebol da Coreia do Sul e aí o Jean Carlos, com muita identificação com o clube do Náutico, assumiu a camisa 10. Falta, vem pra bola pela esquerda, 36 minutos. Elvis partiu, pé direito, levantou na área, desvio de cabeça, a bola vai embora. Léo Índio chega tirando, a bola saiu, foi embora, escanteio pra Macaca bater, PP. O quarto escanteio neste primeiro tempo, quarto escanteio da Macaca. Léo Índio quase que cabeceia contra a própria meta e reclamando ainda de muitas dores na costela ali, o Léo Índio, volante da equipe do Náutico. Vem pra bola Elvis pra fazer o erguimento na área. Lá dentro da área, Palácios, 1,95 m. Brandão também é grandalhão. Agora Elvis para a curtinha para Juan. Juan é quem vai cruzar agora, pé direito, cruzou na área, desvio de cabeça. Vai embora, a linha de fundo, a bola saiu, né? Tentou o cruzamento, mas a bola saiu e é tiro de meta pro Náutico bater. E o cabeceio foi do Léo Gomes, que marcou um gol na última partida da Macaca aqui no Estádio Majestoso contra o Atlético. E um gol, inclusive, de cabeça. Agora tentou novamente, mas essa não deu certo. Segue 0-0 no Majestoso. Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo. Os melhores preços para sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Acesse iga.com.br. Tá ouvindo o VAR. O árbitro da partida, Júlio César, ouve o VAR. Alexandre Vargas Tavares de Jesus sobre um possível pênalti, uma bola na mão de um jogador do Náutico. Confesso que não consegui identificar quem foi, mas tá ouvindo o VAR. E aí, Gleger, viu aí um toque de mão, um toque de braço na cabeçada do Léo Gomes, né? É, mas aparentemente a bola saiu, viu, no cruzamento. Não sei. Tô na dúvida. O árbitro já autorizou a continuidade do jogo, mas eu quero ouvir o Tigrão. O Léo Índio jogou vôlei. Foi pênalti. Ele bate com a mão na bola antes da bola chegar no André Lima. Pênalti. Luizão e Varzão, hein? Deus me livre. Alô. Que vergonha. Então, na opinião do Tigrão, Ponte prejudicada, foi pênalti do Léo Índio. E vem o time do Timbu, trabalha lá pela esquerda, tentando dar a passagem. Igor Fernandes encontrou dificuldade, recua. A Ponte faz um jogo digno nesse primeiro tempo. E se já foi prejudicada, a Macaca minimamente teria um pênalti para bater. Ô Batista,
Oi, Pepe. E esse VAR já trabalhou em 2 oportunidades em jogos da Macaca na Série B. No total, ele trabalhou em 7 jogos na competição. Este é o 8º jogo e trabalhou como VAR em 2 oportunidades. No Ponte América Mineiro, naquela última vitória da Ponte Preta, e também na derrota da Macaca para o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Lançamento de bola. Vem Brandão, dominou, entrou na área, vai fazer, bateu, é gol! Gol! Primeiro tempo, uma arrancada fantástica, lançamento na velocidade e agilidade para Brandão, ele veio no corredor central, penetrou, foi para a área, na saída de Muriel, deu uma chapa linda, mandou a bola no fundo do gol, ela bateu lá dentro e fez chuar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Brandão pra chacoalhar a rede, a torcida vibra, vibra, da pele até o osso, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, Brandão, 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 camisa 21, ele, o autor do gol, abre o placar do jogo no Majestoso, Ponte Preta 1, Náutico 0, e o detalhe do gol é seu Pedro Piscinato. O detalhe é que o Brandão cumpriu o papel de centroavante, uma digna jogada de camisa 9. Ganhou na velocidade, brigou ali entre tapas e empurrões com o Gustavo Henrique e também com o Betão. Deu um tapa de perna direita e com muita qualidade, com a parte externa do pé direito, estufou as redes do goleiro Muriel. Brandão marca o seu 3º gol com a camisa da Ponte Preta e coloca a Macaca em vantagem no Majestoso. Placar de 1-0, Brandão metendo a bola na rede, abrindo o placar do jogo. E tem mais Ponte, domínio no campo de ataque, bola aberta, partiu lá pela ponta no campo de ataque, chega na bola, Juan chega, tira, afasta Igor Fernandes, é arremesso lateral pro Timbu. E aí, Tigrão, 1-0, o melhor dos mundos acontece pra Macaca. Golaço do Brandão, que aliás estava muito bem no jogo, pedindo a bola, chamando o jogo para ele, chamando a responsabilidade. E louve-se aqui a atenção, Edu Pinheiro. Belíssima metida de bola do André Lima. Belíssimo Foi o David lançamento. da hora, viu, Tigrão? Foi o David da hora que fez o lançamento. A camisa da Ponte é meio difícil de ver o número, especialmente no vídeo. Mas se foi o da hora, não muda nada no que tange a qualidade. Belíssima metida de bola, consciente. E o Brandão apostou corrida. Pedrinho tirou a meta muito bem. Ele, com o corpo, fisicamente, protegeu. Foi empurrado, protegeu de novo. E aí deu um tapa com o lado de fora, com as costas do pé. Quando o Muriel vinha saindo, meteu na rede. Um golaço da Ponte. Gol que faz jus ao jogo até agora. Gol que mostra com fidelidade quem é que jogou melhor até agora. A Ponte fazendo um primeiro tempo correto e de muita entrega. Brandão, que evoluiu muito, hein? Evoluiu muito, tá bem fisicamente, tá com mobilidade. Um golaço. Macaca 1, Timbu 0. E para você, Gleger, a vitória da Ponte até aqui, 44-1-0, gol de Brandão.
O Tigrão fez o desenho aí do jogo, né? Mas eu achei o seguinte, a inteligência do Brandão, porque a metida de bola ele tá partindo, né, na arrancada, e ele espera, e depois teve a imagem ali do VAR traçando as linhas, né? E ele sai no momento certíssimo, né? E consegue chegar na frente, fez um belo gol, batendo de 3 dedos, Crivella, tirando do Muriel, inteligente para dar disputa, e aí faz um belo gol e a Ponte merecia o resultado, Batista. Placar de 1-0, gol de Brandão, já intervalo inteligente aqui na Rádio Bandeirantes. Comando de Edu Pinheiro, incomparável. Bola pra fora, o jogo está parado, arremesso lateral pra Macaca. Mais 3 minutos. Quanto? 3. Mais 3 minutos, a Ponte tem que virar este jogo vencendo. Isso é importante, isso robustece de energia. O time da Ponte que há 15 jogos não consegue vencer. Placar de 1-0, tá vencendo hoje. Náutico com Léo Índio. Domina, faz o passe, mas erra o passe. E vem Daniel Baianinho, já deu o bote, tomou. Dominou, serpenteou em cima da marcação. É caçada em campo, ele leva pra lateral, tentou a saída. Opa! Vai tomar cartão, caçou impiedosamente. É falta para Macaca bater Pedro Piscinato. O árbitro deu cartão amarelo para o argentino Borassi, que chegou ali por último. Mas foi o Enderson, camisa 8, quem foi batendo no Daniel Baianinho. Este que é o segundo cartão amarelo da partida, segundo cartão amarelo para jogadores do Náutico. E os dois por faltas no Daniel Baianinho, jogador muito bem até o momento. Mais do que transmitir jogos, a Rádio Bandeirantes Campinas construiu uma relação de confiança com seus ouvintes. É a voz que informa, emociona e leva o futebol para dentro da casa de milhares de pessoas. Rádio Bandeirantes Campinas, o som da credibilidade, da tradição e da paixão pelo futebol, passando de geração em geração desde 1933. 1-0, vai ganhando o jogo, Brandão foi na rede, lá atrás Gustavo Henrique domina para o time do Timbu, para recuada para Betão, ele trabalha na metade da zaga, ajeita no setor de zaga central, gira em cima do próprio eixo, toca a bola pela esquerda, vem para Gustavo Henrique na frente, lançamento de Igor Fernandes, lançamento errado, Palácio chega tirando, a bola sobra com Léo Gomes para Palácio, levanta de perna direita para Brandão, ele já partiu, vai em cima, chega Gustavo Henrique, chega primeiro, afasta, recua, vem lá atrás para dominar o Burial, já coloca a bola em movimento outra vez pela direita, vem Betão para Arnaldo trabalha pela direita, a bola recuada para Léo Índio, faz o lançamento espichado lá pela ponta canhota, vem para Igor Fernandes, ele tenta a escapada, mas David da hora dá uma beliscada forte no tornozelo dele, falta em Piscinato. Falta marcada e agora o Timbu tem pressa. Jean Carlos, camisa número 10, já se prepara para fazer a cobrança. O grandalhão Gustavo Henrique, com seus 2 metros de altura, já está na área. Vem pra bola Jean Carlos, mãos na cintura. Partiu, pé canhoto, cobrou, falta, levantou na área. Chega lá atrás para tirar o time da Macaca. Rasgando o Juan Rodrigues, mete para fora. Para a linha lateral, jogando sério. Arremesso lateral, apita o árbitro. Termina o primeiro tempo, Brandão, vitória da Macaca, até aqui 1-0. Na sequência vem aí um intervalo inteligente na Rádio Bandeirantes. Comando de Edu Pinheiro, incomparável. Alô, Edu! Amigo Batista, obrigado pelo carinho de sempre. Pedrão. Oi, Edu. Faz tempo, hein? Um intervalo ganhando faz tempo. Pra ganhar já é difícil. Vai 15 ganhou que não pelo ganha. menos um tempo. Pelo já menos é um tempo. Segura, Pedrão. Pelo menos um tempo. Olha que enfiada de bola do David da hora. Tá reprisando, foi com dificuldade, Brandão, hein? Foi forte, brigou ali com os 2 zagueiros no empurra e deu um toque de qualidade com a parte externa do pé do. Já o Tigrão vai comentar, vou começar com o Tigrão, mas olha, é um grau de dificuldade meio complicado. Parabéns ao Brandão, terceiro gol dele. Ele marcou 2 contra o Operário, né, Pedro?
Isso, esse é o terceiro gol. Marcou 2 naquela oportunidade e agora marca o seu terceiro gol. Assume a artilharia do time da Ponte Preta nesta Série B. Agora no banco, rapaz, só meninada, tem 7 no banco, todos da base. É isso, 7 jogadores, 7 garotos. O Guilherme Viana, 22 anos, goleiro. Gabriel Cicala, 18 anos, lateral direito. Damião, atacante, 17 anos. Matheus Souza, 17 anos, também lateral esquerdo. Miguel, 21 anos, atacante. Caio Vinícius, volante, de 18 anos. E o Gustavo Teles, também volante, de 21 anos. Olha, vai Brandão dando entrevista, tudo suave. Ô Pedrão, como é que tá jogando a Ponte? Ponte Preta com Vinícius no gol, Diego Leão, Sérgio Palácios e Gustavo Almeida, Juan pelo lado direito, André Lima, Léo Gomes e Elvis no meio de campo e Daniel Baianinho do lado esquerdo. No ataque, David da Hora e Brandão, Edu. E tem torcida do Náutico, né? Tem muita torcida do Náutico, os torcedores protestam muito. A diretoria do Náutico fica em um camarote separado aqui no setor de visitante e muitos protestos dos jogadores do Náutico para a diretoria do clube pernambucano. Bom intervalo. Valeu, Edu. Vamos lá, Tigrão. Messi Tigrão, olha, 4 minutos, o Derek perdeu uma de cabeça, seu Tigrão. Cruzamento de Arnaldo Esponte, Derek ex-Guarani, pimba de cabeça, isolou, que perdeu. Aí o Brandão até tentou a 6 minutos, um cruzamento do menino Juan, bobeada do goleiro Muriel, soltou o Brandão no toquinho, mas não o suficiente, foi fraco e foi pra fora. A 15 minutos, goleiro Vinícius da Ponte, hein? Pegou uma rasteira, o Anderson, ex-Guarani entrando, chutando rasteira, boa jogada do Jean Carlos, e no rebote Derek também, ex-Guarani perdeu. Isolou. A 25 o Brandão também perdeu, lembra aquela? Entrou do lado direito, chutou, isolou por cima. E a 40 minutos, esse passe maravilhoso do David da Hora, se redimindo, porque Brandão tava louco da vida com o da Hora. Teve um lance aí, fez 1-2, o da Hora não foi. Fez errado, o Brandão reclamou. Mas nessa foi boa, Brandão também, melhor ainda. 1-0 Ponte, Tigrão, um abraço, boa noite. Boa noite, Edu. Um abraço para você, um abraço mais uma vez aos amigos da Bandeirantes aqui no intervalo diferente e inteligente. Sob o seu comando, a Ponte fez um primeiro tempo correto, consciente, guerreiro e organizado. E estava melhor do que o Náutico, apesar de que as chances que teve o Náutico, 2 com o Derek, né? E uma exatamente com o segundo volante que jogou no Guarani, o Anderson, que está com a número 8, essas 3 chances, elas foram mais cristalinas do que as chances da Ponte. Mas a Ponte tomou conta do jogo. A Ponte não deu espaços para o Náutico. A Ponte tem o Juan lá direito, está muito bem, e o Baianinho, por incrível que pareça, ao lado do cara que fez o gol, que é o Brandão, o Baianinho é o cara. Tá jogando uma bola fina ali de lateral esquerdo. Olha onde é que nós fomos parar. Só que quando a Ponte ataca, ele é ponta pelo lado esquerdo. O da Hora flutua, volta para recompor, tanto é que ele estava atrás da linha intermediária defensiva da Ponte, quando fez o lançamento longo pelo chão, rasgando e perfurando a defesa do Náutico para o Brandão, com presença de espírito, garra, senso de centroavante matador, lutou no corpo, adiantou a bola, e quando o Muriel se preparava para chegar e fechar o ângulo, ele dá um tapa virando o pé com o lado de fora do pé e bota na rede 1-0 para a Ponte num bom primeiro tempo. Volto a dizer, organizado, com bom posicionamento, um time que sem a bola marcou muito e com a bola tratou de jogar, inclusive subindo a sua última linha ofensiva e dificultando, complicando a construção de jogadas do Náutico de trás para frente. Bom primeiro tempo da Ponte, para mim placar justo para o time que mais jogou, que mais ficou com a bola, que mais procurou o gol e que encontrou a 40 minutos, pelo menos até agora, surpreendente e um grande resultado da Macaca parcial. Primeiro tempo apenas, Ponte 1, Timbu 0.
Edu. Muito bem. Olha, Tigrão, intervalo em São Bernardo e Botafogo Preto 0-0 lá no ABC, né? E 20h30 tem Sport Londrina. Torcedores do Corinthians, olha, na madrugada de ontem para hoje, torcedores do Corinthians estenderam faixas no portão da residência do presidente do Corinthians, Osmar Stabile. Eles estão bravos porque quer que reforma com o Memphis Depay. Corinthians está devendo uma grana preta pro Memphis, tem que parcelar, novo contrato, mais dinheiro, e não sei pra quê, tem mais um rio de dinheiro e um monte de vantagem e tal. Os caras querem Memphis Depay. Esse é o cara, hein? Ei, Timão, vou te contar. Corinthians joga domingo, né? Corinthians e Cruzeiro. Gente, daqui a pouco você vai ouvir um produto radiofônico de rara beleza. Um gol da Ponte, já do Brandão. Isso mesmo, a Ponte está vencendo, pelo menos por enquanto. Intervalo, hein? Ponte 1, Náutico 0, já. O Gleger comenta. Futebol é com a Bandeirantes, vai, Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Auto Peças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes, vem mesmo balançando. Lançamento de bola, vem Brandão, dominou, entrou na área, vai fazer, bateu, é gol! Gol! Da Ponte! Na marca de 40 minutos passados, primeiro tempo, uma arrancada fantástica, lançamento na velocidade e agilidade para Brandão, ele veio no corredor central, penetrou, foi para a área, na saída de Muriel, deu uma chapa linda, mandou a bola no fundo do gol, ela bateu lá dentro e fez chuar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Brandão pra chacoalhar a rede, a torcida vibra, da pele até o osso, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, Brandão, camisa 21, ele, o autor do gol, abre o placar do jogo no Majestoso. Ponte Preta 1, Náutico 0, e o detalhe do gol é seu Pedro Piscinato. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. É, amigo Gleger, enquanto você comenta e trabalha, tem gente comendo pizza pra caramba, hein? Tá se deliciando na pizza, a vida é assim mesmo. 1-0 Ponte, amigo Gleger. Sua opinião, Gleger. Boa noite, Edu. Boa noite. Olha, eu acho que aliás, o Tigrão normalmente de sexta-feira ele come caldo de mocotó.
O Tigrão, ele gosta de... Normalmente é uma dobradinha, sabe aquela buchada, aquela dobradinha e o caldo de mocotó pra finalizar. Hoje acho que a dona Estela acho que tá de folga, né? E aí vamos pedir uma pizza. Ele comeu... O Tigrão, Edu, eu tô acompanhando aqui pela imagem interna, ele já comeu uma pizza e meia. Bom, uma pizza tem 12 pedaços ele já comeu. Lá em Aiuruoca, como é que chama essa desgraça? Aiuruoca. Quê? Aiuruoca? Aiuruoca. Arariroca? Você vê que não reclamou do rodízio. Ele não reclamou do rodízio, né? Ele falou, não. Eu não inventei o rodízio. Já que fizeram rodízio, então vou falar logo e vou comer. E mandou ver. Exato. Tanto você viu que, olha, vou dizer uma coisa, hein? Eu vou combinar com o Batista no programa lá, mandar uma pizza lá pro Tigrão. Você viu como é que ele falou um pouquinho ou não? Normalmente o comentário dele é 15 minutos de intervalo, ele fala 18, né? A hora que ele termina o comentário já começou o segundo tempo. Hoje mandaram uma pizza lá, acabou rápido. Tem que ter ração. Bom, Edu, pra falar do jogo, olha, eu gostei demais do primeiro tempo da Ponte. A gente tem falado muito isso, né, Edu? Que a Ponte tem tido bons momentos dentro dos jogos. Nesses últimos, então, foi nítido isso. O problema é que a gente sabe, né? Que tem a questão física, que daqui a pouco, por exemplo, o Elvis vai cansar. Daqui a pouco o Brandão vai estar extenuado. Daqui a pouco o Baianinho, que tá bem ali. O Baianinho, falou pouco o nome dele, mas taticamente é um jogador importantíssimo, porque ele faz a recomposição pelo lado e não deixa o Náutico chegar tendo profundidade. Então ele neutraliza, né, a saída dos laterais. Mas daqui a pouco vai cansar, não tem como. O time tem tido uma organização nesse primeiro tempo que, olha, eu gostei demais de ver. Você vê, o Vinícius teve uma defesa importante, teve algumas intervenções, Edu, que aquela bola metida, sabe, que o goleiro tá muito atento, jogando como um líbero ali. Se eu não me engano, ele tirou umas 2 ou 3, que ele percebeu a metida de bola, se adiantou, foi lá e fez o corte. Eu gosto muito de goleiro que faz isso, porque, cara, é uma jogada, se o goleiro ficar muito embaixo do gol, né, às vezes o zagueiro não consegue marcar, o atacante é mais rápido, e se o goleiro não tá atento, o cara vai na cara do gol, como foi o Brandão, né? Mas aí, uma bola bem metida, inteligentemente, ele esperou a questão da linha, sai no tempo certo e faz um belo gol. Mereceu, Edu. A Ponte mereceu 1-0 no primeiro tempo por tudo que fez, pela organização. Agora, claro, que nós temos a expectativa de que ela consiga manter isso. E que o Zanardi tenha preparado uma situação, uma estratégia, para que se sairmos na frente, é isso que nós vamos fazer. Tomara que ele tenha tido essa percepção e volte para o intervalo da mesma forma que acabou o primeiro tempo, Edu. Situação de momento, Pedro Piscinato. A equipe de arbitragem já no gramado do Estádio Majestoso, o técnico Márcio Zanardi já voltou também, jogadores reservas da Macaca já estão no momento em que os titulares voltando aí ao gramado do Majestoso, aplaudidos e homenageados pela torcida pelo bom primeiro tempo da Macaca. Jogadores do Náutico neste momento também subindo ao gramado do Majestoso. As novas regras é na próxima rodada na Série B, Pedrão? Isso, Edu, a partir da próxima rodada. Eu fico pensando no Greg, rapaz. Quando saiu aí, Greg, eu pensei tanto em você, cara. Bater tiro de meta em 5 segundos. Imagina no seu tempo, cara. 5 segundos pra bater tiro de meta. Eu sei que foi um enrolador do caramba, velho. Você fez a sua... Viu, Edu? É escanteio, né? Se ele não cumpriu os 5 segundos, é isso? Dá escanteio pro adversário, Então, saiu... imagina, se fosse comigo, imagina quantos escanteios não teria no jogo, Edu. Quantas vezes você não falando com como é que chama? O Gandula. Quantas vezes eu vi você, o Gandula, você fazendo assim com a mãozinha assim, segura, agora... Outra coisa também, ô Greg, quanta contusão, o goleiro se contundiu, o jogo para, ele é atendido, tudo bem. Só que quando reinicia, o capitão do time ou o treineiro tem que tirar um do time para ficar 1 minuto fora. O Greg se machucou. Vai lá, o médico atendeu e tal, se recompôs. Tá legal? Tá, então escolhe um para sair. Fica 1 minuto com 10. Pelo amor de Deus. Greg... Não, e do jeito que o futebol hoje tá competitivo, intenso, né? 1 minuto com um jogador a menos é uma eternidade, né, Edu? Mas... Impressionante. E começa agora no Brasileirão, hein, gente? Amanhã já foram as novas regras do Brasileirão, Série B. É só semana que vem, na próxima rodada. Tem gente entrando, tem gente saindo no Náutico, né, Pedrão?
Isso, Edu, 2 alterações. Entrou o camisa número 6, o Rian, e também o 22, Patrício Nunes. Não consegui pegar aqui quem os jogadores que saíram, mas daqui a pouco eu confirmo. Náutico que volta para a segunda etapa com 2 alterações. Sim, vai começar por quanto ponto 1-0 para o show, continuando aqui na Bandeirantes. É ele sim, o titularíssimo da Band. Carlos Batista. Apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. Começa o segundo tempo, o time da Ponte vencendo por 1-0, gol de Brandão. As alterações do Timbu. Como eu disse, 2 alterações. A primeira, saindo Igor Fernandes com a camisa número 23 para a entrada do garoto Rian com a meia dúzia. E saiu também o Léo Índio, amarelado com a 15 para a entrada do camisa 22, Patrício Nunes. 2 alterações do time do Timbu e na Ponte. A Ponte sem alterações. Sem alterações, a Ponte vencendo por 1-0 e tem falta. O Timbu para fazer a cobrança, campo de ataque pela meia direita, Jean Carlos. Barreira de 4 homens, guardecendo ali a parte frontal. É do meio da rua, né? Ali da intermediária, bem longe do gol. Vamos ver o que é que o Jean Carlos vai fazer. Tomando posição, capitão do time do Timbu para a batida. Arma a perna esquerda, vem para a bola o 10 do Náutico. Autorizado, não, ainda não, o árbitro. Agora sim, autoriza o árbitro. Jean Carlos vai direto, bateu. Espalma. Vinícius Ferrari voou, mandou para fora pela linha de fundo, escanteio, que bela defesa, hein, Pepe? Batidaça de perna esquerda do Jean Carlos, boa defesa do Vinícius, escanteio para o Náutico. Jean Carlos levantou na área, subiu o Diego Leão, vem de cabeça para afastar e tira. Tentou pegar lá atrás o Baianinho, não conseguiu. A bola reboteada vem com o Anderson. Domina soltando o jogo na lateral pela direita para Patrício Nunes. Ele sai de 2 na marcação, toca à frente, falta. Houve um puxão de camisa. Gustavo Almeida. Isso é o tipo do lance de cartão, né? Escapou do cartão o menino aí da Ponte, hein, Pepe? É isso, foi por muito pouco. Vale lembrar que o árbitro já deu 2 cartões para jogadores do Náutico. Por muito pouco o garoto da Macaca não recebe cartão amarelo. Falta Jean Carlos. Vem para a batida agora um pouco mais para frente, derivada um pouco mais para direita. É no gol da linha do trem. Precavida lá atrás, o time da Macaca coloca uma linha de jogadores em cima da linha frontal da grande área. Vem pra bola o time do Náutico para a batida, cobrança de falta, movimentação intensa ali na entrada da área. Há uma barreira, a Ponte monta uma barreira com 3, guardecendo o lado esquerdo do Vinícius Ferrari. Jean Carlos, pé canhoto, mandou direto, vai embora. Vinícius Ferrari estava nela, hein? Acertou a rede pelo lado de fora, tiro de meta para Macaca bater. Vinícius Ferrari estava nela, uma falta bem batida pelo Jean Carlos e teve torcedores do Náutico lá atrás que achou que tinha sido
no gol. Comemoraram, mas não. A bola saiu pela linha de fundo, o Macaca vai vencendo por 1-0. Esporte em Debate, o mais completo programa esportivo do rádio do Brasil. Informações, análise, debate de segunda a sexta, das 17 até as 19h30. Perguntará aos comentaristas sempre aquela pergunta tradicional, começo de segundo tempo. O técnico não mexeu o Zanardi. E você, Gleger, mexeria no time da Ponte ou não? Não mexeria, até pelas opções que tem. E a nota naquela defesa da falta do Vinícius foi 7,95. Bem lembrado, Gleger, me esqueci de te chamar. Ainda bem que você lembrou, né? Tá ligado? Tô ligadão. E aí, Tigrão, mexeria no time da Ponte, Tigrão? Não, por dois motivos. Primeiro, porque o time foi bem no primeiro tempo. Os caras ainda estão com fôlego. É o primeiro motivo e principal. Olha o Náutico. O Palácios levou a pior, hein? Ele veio no encalço do Cauã Maranhão. Levou a pior, tá caído. Mas a bola foi para a linha lateral, ou seja, ele conseguiu o objetivo e arremesso, completando o Tigrão. É o primeiro e fundamentalmente porque o time foi bem. Segundo, porque as opções de banco são muito discretas, né? É uma molecadinha no banco. Todos da base, média 19 anos. E só para falar do Hélio, ele tirou o Léo Índio, que é nada mais, nada menos do que o Léo Oliveira, que está funcionando lá como terceiro zagueiro, às vezes primeiro volante, e botou esse Fabrício Nunes aí, que é meio atacante. Então veja. André Lima empurrou a bola no ataque, vem Baianinho na entrada da área, dominou, cruzou, vem de trás, pegou mal. Muito mal, Léo Gomes, a bola foi embora, para fora, pela linha de fundo. É tiro de meta, aliás, o André Lima pegou mal, mandou para fora, seguindo o Tigrão. Então o Hélio vai para cima, o Náutico vai para cima, tira um volante barra zagueiro e põe um meio atacante, abre mão dos três zagueiros e troca o lateral esquerdo, que também é Beck, o Igor Fernandes, e vem com o Rian, que é um lateral mais ofensivo. Então o Náutico já deu o prefixo, mudou o time, o Hélio deixou o time mais ofensivo, pelo menos teoricamente, e a Ponte que se cubra. Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo pelos melhores preços para sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Acesse Iga com H, iga.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7:30, segundo tempo, e vem, dominou, ajeitou, levou a bola na frente, André Lima pela direita para Baianinho, gira em cima da marcação, escapa, sai, toca atrás pela direita, vem para Palácios, domina no campo avançado, vem andando para trás, domina lá pela direita, tenta o passe para Baianinho, partiu o pé direito, cruzou na área para Brandão, ele não conseguiu dominar. Dá tempo de seguir com o giro do placar. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Majestoso segundo tempo, Ponte 1, Brandão, Náutico 0, Edu. Olha, 10 minutos do segundo tempo, no 1º de maio, ainda a Série B, São Bernardo 0, Botafogo de Ribeirão Preto também 0. Na Ilha começa agora e teve um gol do Sport, mas o VAR anula. O início, Sport 0, Londrina também 0. Muito obrigado para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Manda aí um joinha para nós, manda aí um like. Muito obrigado também para você que está no meu portal, no youtube.com/Portal Carlos Batista. Manda aí um joinha para nós. Batista. Bola parada, falta, o time do Timbu vem, Jean Carlos, pé canhoto, cruzou na área, chega lá atrás para tirar Gustavo Almeida, a bola bateu no corpo dele, volta, sobra com o time do Náutico, Arnaldo, domina, abriu, lateralizando a jogada, Patrício Nunes, tentou
o passe na frente para Betão, ele faz o giro em cima da marcação. Oi, Pepe. Naquele lance, na última falta para a equipe do Náutico, o André Lima foi o jogador quem cometeu a falta e recebeu o cartão amarelo. Ele estava pendurado, não enfrenta o Vila Nova na próxima quarta-feira. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Dá o banco aí da Ponte, Pedro Piscinato. As opções no banco de reservas: Guilherme Viana, goleiro; Gabriel Cicala, lateral direito; Matheus Souza, lateral esquerdo; Caio Vinícius, volante; Gustavo Teles, volante; Damião e Miguel, ambos atacantes. André Lima enfiou uma bola no ataque em cima da marcação, chegando atrás o Timbu tirando, mas mandou para fora, arremesso para Macaca. Uma tradição que atravessa gerações. Pais que ouviram seus jogos pelo rádio ensinaram aos filhos a paixão pelo futebol. E hoje os filhos compartilham essa mesma emoção com os seus filhos. Rádio Bandeirantes Campinas, o som da credibilidade, da tradição e da paixão pelo futebol, passando de geração em geração desde 1933. A primeira emissora de Campinas. 1-0, o time da Macaca vai vencendo o gol a 40 do primeiro tempo. Uma enfiada extraordinária de bola. Lançamento do David da hora pro Brandão. E o Brandão marcou o único gol do jogo até aqui. Ponte 1-0. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 minutos passados, segundo tempo. Depois desse ataque, domina o time da Macaca. Elvis trabalha soltando o jogo pela direita para Baianinho. A bola bateu, ele não conseguiu dominar e sobrou então se oferecendo para o Timbu. Baianinho chegou, deu bote, tomou para Elvis, para Baianinho. Chega a marcação, tira, voltou para Elvis, dominou, pé direito de 3 dedos, colocou na área. Léo Gomes de cabeça, a bola vai embora para fora pela linha de fundo, na rede pelo lado de fora, tiro de meta. E vem, dominou o time da Ponte, arranca, vai pro campo de ataque, a batida, defendeu Muriel, voltou Elvis, dominou, pé direito, bateu pra fora. Que bola espetacular, voltou Elvis, bateu colocado, mandou por cima do gol, ela saiu, tiro de meta pro Náutico, Pepe. E uma jogada, o Náutico tentava sair jogando, Daniel Baianinho com suas chuteiras amarelas, muito esperto, roubou a bola, bateu, o Muriel defendeu, o Brandão apenas ajeitou a bola pro Elvis, e aí o Elvis com muita qualidade quase ampliou o placar. Brandão dominou, pé direito, bateu de longe, Muriel. Em 2 tempos, quase marca um golaço, mais um, né? Do Brandão. E olha o contra-ataque, o jogo pega fogo. Derek passou pela marcação, fez o cruzamento na área, furou. Cauã Maranhão vai atrás dela, consegue dominar, toca atrás, Jean Carlos para Cauã. Cauã limpou, carregou, Palácios. Preciso. Chegou, tirou no corte, tocou para Elvis, falta, vai tomar cartão. Matou um contra-ataque, o Brandão já se preparava para receber. Quando o Elvis recebe a bola, sempre se espera um toque refinado, mas ele tomou a trauletada em Pedro Piscinato. O Arnaldo deu uma chegada ali no Elvis, partia em velocidade, camisa 10 da Macaca. Como você bem disse, o Brandão já se movimentava ali, pronto para receber a bola. O Daniel Baianinho do outro lado, foi calçado o Elvis ali, tá recebendo, pediu para receber atendimento médico na intermediária e sobrou o cartão amarelo para o Arnaldo.
O ex-Ponte Preta estava pendurado, não enfrenta o Ceará na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, nos aflitos. Seguindo com o giro do placar, aqui majestoso, Ponte 1, Brandão, Náutico 0, Edu. Olha, segundo tempo de São Bernardo 0, Botafogo Rio Preto também 0. Na Ilha, agora sim, gol do Sport, hein? Sai gol do Sport, Diego Hernandes, 10 do primeiro tempo, Sport 1, Londrina 0. E o Náutico vai mudar mais um, hein, Pepe? A terceira alteração, saindo o garoto da base Cauã Maranhão com a camisa 19 para a entrada do 16, Luiz Cláudio. Terceira alteração dos treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E o jogador do Náutico já está recuperado, é isso? A maca voltou batendo lata, saiu vazia. Era o Elvis que pediu para receber atendimento médico. Tá, o Elvis. Mas usando toda a experiência, o camisa 10 da Macaca já vai voltar para a partida. Bola parada, falta dentro do círculo central. Vem pra bola pra batida, André Lima faz o lançamento lá atrás, Betão afasta a bola, sobra com o Náutico. Tentou se organizar do campo de defesa para o contra-ataque, Derek toca na bola. Vem Baianinho, chega, marca firme, marca forte. Baianinho. Árbitro vai marcar a falta nele, hein, Pepe? Mais uma falta no camisa 26 da Macaca. Que fumaça, hein? Hoje ajudando ali pelo lado esquerdo. E é exatamente esse Daniel Baianinho que a torcida ponte pretana gostaria de ver. Tá jogando muito bem o atacante da Macaca. E o árbitro acabou dando arremesso lateral. Portal carlosbatista.com.br. Todas as notícias diárias do Guarani, da Ponte do Guarani, no portal mais completo sobre os times de Campinas. Acesse e saiba mais. 1-0, Brandão marcou um belíssimo gol. Primeiro tempo, 40 minutos, 1-0, o time da Macaca vai vencendo o jogo. Rádio Bandeirantes Campinas, 85,7 FM, diariamente necessária, foco total em você. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Depois desse ataque, dominou Derek, entrada na área, arrumou pra batida, não bateu, preferiu o toque pra Rian, pé canhoto, bateu cruzado, o passe vai embora, Vinícius Ferrari, estava nela, ela saiu, foi embora, escanteio pro Timbu, Pepe. Escanteio pelo lado direito e é o homem das bolas paradas do Timbu, Jean Carlos, de perna esquerda, quem vai fazer a cobrança. Jean Carlos vem pra batida, é gol da linha do trem, cruzou no primeiro pau, subiu, tira de cabeça, tira lá atrás, David da hora meteu pra fora pela linha de fundo, é novo escanteio, vem pra bola Jean Carlos pra fazer de novo o erguimento lá pra dentro da área, o time do Náutico tem 4 lá dentro, partiu, pé canhoto, cruzamento, Vinícius Ferrari dá um tapa, tira, a bola voltou no cruzamento na área, sobrou lá dentro da área, vem Palácios, afasta na pocheta, a bola sobrou com Jean Carlos, abriu na lateral para fora, era pro Anderson, não conseguiu chegar. E eu confiro o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B aqui, majestoso, Ponte 1, Brandão, Náutico 0, Edu Pinheiro. Então, a bola rola na Série B, segundo tempo de São Bernardo 0, Botafogo de Ribeirão também 0, primeiro tempo, gol do Diego Hernandes, lá na Ilha, Sport 1, Londrina 0, e no Brasileirão amanhã tem Palmeiras, Bragantino e São Paulo na fita, 16h30 Maracanã, Fluminense e Palmeiras, 18h30 Atlético Paranaense Bragantino, 21 horas, São Paulo e Curitiba. Tem futebol na Bam Bam Bam. Futebol é
é com a Bandeirantes desde 1933. Bora na entrada da área, tem o time do Náutico, encarou a marcação, bateu o pé direito, Vinícius Ferrari, e defendeu, voltou o Anderson, pé direito, bateu, entrou Zé Carlos de cabeça dele, que é gol! Gol do Náutico! Empata o jogo! Cruzamento na área, levantamento feito, chegou finalizando, meteu a bola na rede, Borassi, empata o jogo, time da Ponte vacilou, um pro Náutico, um também pra Ponte, e o detalhe do gol é seu Pedro Pecenato. O detalhe, como você bem disse, um vacilo da defesa da Ponte Pretana, um chute despretensioso, um desvio, e aí o argentino Borassi foi mais perto, deu o último toque e empata a partida no estádio Moisés Lucarelli. Borassi, camisa 24, o primeiro gol dele com a camisa do Timbu. O lance está sendo checado. E aí, Tigrão, viu alguma irregularidade? Lance de peito do Borassi, Benjamin Borassi, o argentino. Não vi não. Eu vi uma falha do Diego Leão. O cruzamento veio rasteiro, ele foi tirar e lascou. O juiz sinaliza que está vendo a linha. A linha é muito justa, né? Estão traçando as linhas ainda do modo convencional e não com impedimento semiautomático. Mas eu acho... Só pegar a opinião do Gleger também. E para você, Gleger, o que você achou? Batista, eu fiquei com a impressão de gol normal. Tem uma, assim, de toque pro gol, não há toque de mão. Para mim, ele estava em posição, não estava em impedimento. Então, para mim, o gol foi normal. Só se tiver algum outro lance anterior, né? Uma falta ou um lance de impedimento. Mas para mim, gol normal. Deu gol, portanto, né? Tá valendo o placar de 1-1. E aí, Tigrão, como é que fica a situação agora? A Ponte vencia, tomou o gol. E qual será o comportamento aí da Macaca? O comportamento é de continuar guerreando. Mas é o seguinte, nós já temos metade do segundo tempo. O Náutico já trocou 3, é aquilo que a gente dizia antes da partida, né? O futebol hoje é muito intenso e muito desgastante. Então o Náutico já trocou 3. A Ponte não trocou ninguém porque o banco não oferece opções. E o Hélio dos Anjos, ele tirou volante, zagueiro, botou meio atacante, foi pra cima. A gente dizia isso aí na primeira intervenção aqui na jornada, no segundo tempo. Aí o Náutico empata a 20 minutos, 19 minutos. Complicou, né? Porque a Ponte já vai mostrando sinais de desgaste. E o Hélio daqui a pouco troca mais 2, ou seja, troca metade dos jogadores de linha, 50%. E com isso, evidentemente, vai correr mais do que a Ponte. Então parece que o filme vai se repetir. O filme de outras oportunidades. Ou seja, a Ponte até bem, mas depois, por não ter opção para oxigenar, dá aquela riada física e sofre a virada. A tendência é essa. E agora foi mostrada a linha e o lance que foi checado de impedimento não foi do jogador que fez o gol, o Borassi. Foi do jogador que escora para que acontecesse o cruzamento. Mas a condição era legal. Condição legal, então, um placar de 1-1. E para você, Gleger, comportamento da Macaca que venceu o jogo, hein, Gleger? Batista, você vê, deu uma vacilada, acabou tomando o gol. Agora tem que continuar da mesma forma, criando oportunidades. Você viu, tava num bom momento, né? Criou algumas oportunidades, o Elvis perdeu um gol, o Brandão finalizando. Tem que manter o mesmo nível para tentar fazer o segundo gol. E
Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, grande variedade e qualidade para você. Ofertas sensacionais todos os dias. Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Confira iga.com.br. Vinícius Ferrari tá caído, o jogo tá parado, hein, Pepe? É isso, tá caído o goleirão da Macaca. E Batista, só para informar, nenhum lance anterior àquele momento que o Daniel Baianinho fez a falta, que o David da Hora ficou reclamando, o Patrício Nunes, jogador da equipe do Náutico, camisa 22, recebeu o cartão amarelo por uma volta no Daniel Baianinho. Então mais um atleta aí da equipe pernambucana que está pendurado na partida. Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Aliás, esse mês de agosto, a Rocha Autopeças está completando 34 anos. Abraço para o Roberto Rocha. Placar de 1-0, a Ponte vencia, cedeu um empate. Borassi marcou o argentino para o time do Náutico. E agora está sendo atendido, tá tudo certo, tudo ok aí com o Vinícius, hein, Pepe? Tá tudo certo, tá tudo bem com o goleirão da Macaca. Apenas um momento de Gleger Zorzin. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, aqui majestoso, Ponte 1, Náutico também 1, Pinheiro. Olha, na Série B o Sport vai vencendo 1-0 Londrina, gol do Diego Hernandes. Sport é quinto colocado nesse momento, hein? E ainda a Série B, atenção, lá no ABC, lá no 1º de maio. Só um minutinho, escanteio, Jean Carlos pro Náutico, cruzou na área. Brandão ajudando a defesa, chega atrás para tirar e afasta. A bola volta, o Anderson domina para o time do Náutico. Náutico continua com a posse de bola, o Anderson trabalha pela direita, arrefeceu. Não vai lançar lá para frente, dá tempo seguindo, Edu. Olha, você foi praticamente perfeito. A sua intervenção fez com que um gol saísse. Lá em Recife, empata o Londrina, hein? Sport 1, Londrina 1 e tem gol do Botafogo lá no 1º de maio. Segundo tempo, São Bernardo 0, Botafogo 1. Bandeirantes. Jean Carlos, olha o Náutico, cruzou na área, Vinícius Ferrari. Afasta, tira, Elvis apara, domina pela direita, levanta lá no campo de ataque, bola comprida, mas não consegue o seu intento, Rian. Afasta, tira, lançamento vem pra área, o time do Náutico chega, Palácio está impedido também, né? Luiz Cláudio estava na banheira e essa banheira não é boa não, hein, Pepe? Essa não é boa e prontamente o assistente número 1, o Alex dos Santos, já levantou o instrumento. Jogo paralisado no Majestoso. A Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Detalhe no ar, diz aí, Tigrão. A preocupação, que é lógico, ela não é novidade nenhuma, pela falta de opções do elenco que a gente tinha, se confirma, né? A Ponte já tem um jogador que, aliás, foi muito bem no jogo até agora e ele está extenuado, ele já está andando. No último lance agora de cruzamento na área da Ponte, lado direito de ataque do Náutico, esquerdo da defesa da Ponte, o Baianinho até puxou o ar para tentar acompanhar, mas teria que ter corrido, ele andou e não conseguiu chegar para cortar o cruzamento. Ele não aguenta mais, porque ele foi lateral e ponta no primeiro tempo e no segundo até agora, próximo dos 30 minutos. Vai ter que oxigenar por ali. Não dá mais, não por contusão, mas fisicamente para o Baianinho. E tem outros jogadores na mesma situação. Outros jogadores já com flagrantes
sinais de desgaste, porque o time correu muito. Então, mesmo só com garotos, o Zanardi tem que começar a botar sangue novo, mesmo com jogadores inexperientes. Porque senão daqui a pouco a Ponte vai tomar o segundo. Nossa área de segunda a sexta, das 11h30 às 12 horas. Um programa compacto e informativo com a apresentação de Carlos Henrique, o bate pesado. El Gomes domina, solta o jogo, atrás Palácios, virou lá pela direita no campo de ataque. O time da Ponte venceu por 1-0 no segundo tempo. Marcou o gol a 40 no primeiro tempo e no segundo tempo cedeu o empate. Vinícius Ferrari fez o lançamento na frente para Brandão. Saiu Muriel, vem pelo alto, Batista. pega e não solta. Oi, Pepe. Eu ia dar o detalhe que o Gustavo Henrique, o garoto, já estava mancando e agora nessa tentativa ele já levantou as mãos para cima pedindo substituição. O Anderson, ex-Macaca, vem aí. Gustavo Henrique tem 20 anos. Garoto tá sentindo, vai mudar, Tornozelo. portanto, né? É isso, ele já estava sentindo, recebeu atendimento médico e aí tentou seguir na partida, estava mancando e agora nesse último lance com o Brandão realmente aceitou que não dá mais para seguir na partida, já tirou a chuteira, vai sair o garoto da equipe do Timbu. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 minutos passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, aqui majestoso, Ponte Preta 1, Náutico também 1, Edu Pinheiro. Brasileirão domingo, hein? Tem Mirassol e Flamengo, 18h30, tem Corinthians e Cruzeiro, 19h30 também, um pouco mais tarde, mais cedo, 16 horas, São Januário, olha que jogo, hein? Vasco e Santos, o Santos é o 17º com 22, o Vasco 18º também com 22, ambos no Z4, Batistão. Alterações. Vai! Na Ponte Preta, a primeira do técnico Márcio Zanardi, saiu Juan com a camisa meia dúzia e entrou Miguel com a 17. E no Náutico, confirmando a alteração, saiu Gustavo Henrique com a 46 para a entrada do Anderson com a 34. Domina pela direita, o Anderson vem tentando o passe, erra, a Ponte recupera. Domina David da hora, recuou pela esquerda. A bola vai para a linha lateral, é arremesso para o time da Macaca. Vamos lá, Gleger, essa alteração aí, aparentemente, o Miguel entra na lateral esquerda. Inclusive foi ele que cobrou o arremesso lateral agora. E o Baianinho já caiu pelo lado direito. E aí, Gleger? Fazer uma espécie de ala ali, né, para tentar chegar, dar um pouquinho de profundidade. O Miguel é bom jogador, hein? O Miguel é bom jogador. Se eu não me engano, não foi contra o Náutico que ele fez o primeiro gol dele com a camisa da Macaca, Pedro Piscinato? Foi o gol do acesso, no dia 27 de setembro do ano passado. Exatamente. Tomara que ele consiga. Tem sorte contra o Náutico. Tomara que ele consiga hoje novamente. Ele é bom jogador, eu gostei da substituição. Para você, Tigrão, a alteração, a primeira da Macaca. É mais no sentido de colocar um jogador mais inteiro fisicamente. O Juan apoiou pouco, mas fechou bem as linhas ali pelo seu setor. Foi bem no jogo. Foi para o sacrifício. Ele é volante. Ele é segundo volante. Jogou ali de lateral direito. Mas cansou. Vamos ver como é que se organiza a Ponte aí. Com agora essa troca dos lados, né? Estava pelo lado esquerdo o Baianinho, ele vai para a direita. E olha o Náutico aí. Escanteio, Tigrão, complete. Isso. O Baianinho vai lá pro lado direito e entra no lado esquerdo. Esse menino que é bom jogador, mas que deu uma sumida, né? O Miguel, que tem história aí contra o Náutico naquele gol importantíssimo no ano passado.
Jean Carlos cobrou o escanteio, lançou na área, tira lá atrás o time da Ponte. Elvis de cabeça, a bola sobra, reboteada com o time do Náutico, que mudou. Mais uma alteração. Saiu o ex-Ponte Preta Arnaldo, que estava amarelado com a camisa número 2, para a entrada de Reginaldo com a camisa 93. Reginaldo, camisa número 93, já está no campo de jogo e é ele quem toca na bola. Reginaldo, pé direito, cruzou do outro lado, lá pela esquerda, no limite. Jean Carlos dominou, soltando para Rian por dentro, faz o passe, a bola vai embora. Linha de fundo, é tiro de meta, passe mal executado no Luiz Cláudio. Tiro de meta para Macaca. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, grande variedade e qualidade, ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Confira em iga.com.br. Batista. Oi, Pepe. Brandão, autor do gol da Macaca, está caído ali no centro do gramado do Majestoso há alguns minutos. Já estava mancando, não consegui identificar se foi problema no tornozelo ou problema muscular, mas está caído ali Brandão, artilheiro da Macaca nesta Série B, com 3 gols. E aí o Márcio Zanardi chama Gustavo Teles, daqui a pouco a segunda alteração na Ponte Preta. Rádio Bandeirantes Campinas, desde 1933, transmitindo a história do futebol de Campinas. São décadas acompanhando de perto as grandes conquistas, as emoções, as vitórias, as derrotas e os personagens que fizeram e continuam fazendo a história do nosso futebol. A primeira emissora de Campinas. Placar de 1-1, Léo Gomes toca na bola pela direita para Baianinho, domina pela direita, trabalha, ajeita, para, recua, chama Palácios, bate de perna direita, faz o levantamento na cabeça do Brandão para David da hora, pela meia esquerda, gira o corpo em cima da marcação para Elvis por dentro, ajeitou na perna direita, o passe saiu ruim do Elvis, tinha 3 opções. Jogou nos braços do Muriel, hein, Pepe? É isso, até tentava o Brandão por cima, mas o Brandão está extenuado e o Muriel saiu muito bem, né? Ficou fácil nas mãos do goleiro, irmão de Alisson Becker, goleiro titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. Rian toca na bola, lança, Palácios chega para tirar. Baianinho conseguiu evitar a saída para a linha lateral, falta. A bola já havia transposto a linha lateral, né? E a Ponte vai mudar, Pedro Piscinato. Confirmando a alteração que comentamos há alguns minutos, saindo Brandão, autor do gol, muito aplaudido pela torcida pontepretana, para a entrada do volante Gustavo Teles com a camisa 35, a segunda alteração do técnico Márcio Zanardi. Que legal, hein? Reconhecimento da torcida aplaudindo o Brandão. Marcou um belíssimo gol e a Ponte vencia, mas cedeu um empate no segundo tempo. Para a cruzada na área, Gustavo Almeida chega para tirar, afasta. A bola vai para a linha lateral, Rian vai cobrar para o time do Náutico. Empata o jogo 1-1, 37 do segundo tempo. Claro, é evidente que a vitória é o melhor dos mundos, né? Mas o empate não é de todo ruim. Pelas imensas dificuldades, olha, vai ser expulso o Patrício Nunes. É isso. Já tinha amarelo, cometeu uma falta ridícula, uma falta feia e tomou o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho. André Lima tá caído, tá sentindo, hein, Pepe? É isso, o Patrício Nunes deixou o braço no rosto do André Lima. Eu havia comentado do primeiro cartão por uma falta no Daniel Baianinho e agora o jogador que entrou no intervalo da partida é expulso. Náutico com 1 a menos, 38 minutos de jogo em Campinas. Olha aí, dá tempo, hein? 38, os deuses do futebol trabalhando aí pra Ponte. A expulso
Tá expulso, portanto, o jogador o Patrício Nunes entrou no lugar do Léo Índio. Estava amarelado. Veja aí como são as coisas. Imagine a bronca do Hélio dos Anjos mais tarde. Mas é o seguinte, se ele não tivesse amarelo, ele tomaria o vermelho direto. Porque ele deu uma baita de uma cotovelada. E por que foi bom o juiz dar o segundo amarelo e não o vermelho direto? Porque o segundo amarelo não enseja nenhuma participação do VAR. Mas foi lance para vermelho direto. Ele deu uma cotovelada forte e inclusive está sangrando. Cortou o lábio ali do André Lima. Escanteio, vem o time do Náutico, cruzamento na área, agora continua viva, subiu o Jean Carlos de cabeça, pega Vinícius Ferrari. Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Baianinho ganhou, o árbitro marcou e o Baianinho meteu pro gol, velho. Mas o lance estava impugnado. Falta do Baianinho. E o Baianinho não quis nem saber. Queimou pro gol, hein, Pepe? Vai que o árbitro cancela a falta, o gol ia valer. Mas puxou ali o camisa número 3, o Betão. Falta bem marcada pelo árbitro Júlio César. Ponte Preta por pouco não faz o segundo gol. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Jean Carlos, cruzamento na área pro Derek, vai embora, saiu em tiro de meta pra Macaca. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40 segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, majestoso, Ponte Preta 1, Náutico 1, Edu. Ainda a Série B, segundo tempo, no finalzinho, no 1º de maio, segue São Bernardo 0, Botafogo de Ribeirão 1. Atenção na ilha, segundo o Sport, hein? De novo, Diego Hernandes, finalzinho do 1º tempo, Sport 2, Londrina 1. E amanhã destaque para o Clássico de Goiânia, Atlético e Vila Nova. Tem futebol na Bam Bam Bam. O André Lima tá jogando com um chumaço de algodão enterrado no nariz. Tá sangrando. É no lábio. É no lábio, mas o lábio inferior. É porque é ali que ele tomou a cotovelada e cortou. Arremesso lateral, o time da Ponte vem pro campo de ataque, tem que soltar as amarras. Golzinho, 41, e vem o time da Ponte, André Lima, partiu pela esquerda, Derek na marcação, a bola voltou, dominou, Miguel, cruzou na área, deu rebote, Palácios, time da Ponte inteiro no campo de ataque, Palácios domina pela direita, solta o jogo na lateral, placar de 1-1, a Ponte perde a bola, volta, Palácios fica com ela, e rola, vem por dentro para Elvis está pregado, chegou Gustavo Almeida, erra o passe, o menino da base, tentou contra-ataque, falta, Diego Leão, agarrou pelo meio da cintura, o Luiz Cláudio, falta, escapou do cartão, hein, Pepe? O árbitro foi generoso, não deu cartão para o Diego Leão, que, como você bem disse, agarrou ali o camisa 16, o Luiz Cláudio, falta para o Náutico na intermediária. Vem pra bola, pra batida, é ali dentro do círculo central, então é de muito longe o Anderson, e jogou na Ponte, bola batida pela direita, vem pra Jean Carlos, pra o Anderson, pé direito, abriu lá pela ponta direita, lançamento pela direita, vem pra bola o time do Náutico, a bola passa, vai pra fora pela linha de fundo, é tiro de meta pra Macaca. Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo, melhores preços para sua economia.
Ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Acesse iga.com.br. 1-1, a Ponte vencia por 1-0, mas cedeu um empate no segundo tempo e vai empatando em casa. Reginaldo vem para fazer a cobrança de arremesso lateral. O Náutico tem pressa, que era a vitória de qualquer jeito, né? Tá jogando fora de casa, tava perdendo e quer a virada. A Ponte se segura. Reginaldo vem para fazer a reposição. Autorizado. Demora para cobrar, agora cobra. Lançou na frente pela direita, Luiz Cláudio. Vem na ponta direita, preparou o cruzamento. Diego Leão saiu na marcação. Bola pela direita, o Anderson tenta levar, perdeu. Recupera lá atrás. Afasta o time da Ponte. Lançamento do André Lima lá na frente para Baianinho. Não tem fôlego, né? Aliás, era o David da hora. Parece que tá correndo de calça jeans molhada. Tá pregado também o David da hora. Já cansou, né, Batista? Cansou muito. Vinícius Ferrari faz o lançamento dentro do círculo central. O Anderson chega, tira Léo Gomes. Conseguiu tirar, mas entregou de graça. O Anderson domina para o time do Náutico. Placar de 1-1. Bola aperta pela esquerda. Jean Carlos bate, perna direita, levanta a bola cruzada, subiu. Palácios para afastar. A bola sobra com Elvis. Elvis domina, faz o lançamento para David da hora. Vem bem na risca lateral. Arrefeceu, prendeu, esperou a chegada do Elvis pela meia, para Elvis na frente pela meia esquerda. A Ponte reclama de uma falta. O árbitro não marca, hein, Pepe? Não marcou a falta e era o Anderson, ex-Ponte, que estava ali na jogada. O jogador da Macaca ficou caído, não consegui identificar se é o André Lima, é o Miguel. Miguel ficou caído ali, os jogadores da Ponte Preta reclamando de falta, mas o árbitro não marcou. 5 minutos de acréscimo. Mais do que transmitir jogos, a Rádio Bandeirantes Campinas construiu uma relação de confiança com os seus ouvintes. É a voz que informa, emociona e leva futebol para dentro da casa de milhares de pessoas. Rádio Bandeirantes Campinas, o som da credibilidade, da tradição e da paixão pelo futebol e pelo rádio, passando de geração em geração desde 1933. Baianinho, bola lançada no campo de ataque, o árbitro paralisa, marca a falta. Vai ser expulso, tá expulso. Vai ser expulso. Betão, zagueiro da equipe do Náutico, camisa número 3, está expulso. Tá expulso, portanto, tá caído o David da hora. Eles se enganfiaram ali, se agarrando um, agarrando o outro, mas a falta existiu. O David da hora dominaria a bola cara a cara com o Muriel e foi agarrado ali pelo Betão. Falta bem marcada e expulsão correta. E para você, Gleger, a expulsão foi correta? Mais do que correta, né? O Baianinho é na cara do gol. E aí acabou puxando o Betão e, para mim, corretíssima atitude da arbitragem. E para você, Tigrão? David da hora. O David da hora. David da hora, exatamente. Como ele deu vermelho direto, eu também acho que foi correto. Tô com você, Gleg. Mas é um lance passível de revisão. A interpretação do árbitro foi que o David da hora ia no sentido do gol, lance de perigo eminente, direção do gol. E aí foi seguro. Eu acho que o VAR não vai Vamos lá, Tigrão, interferir, porque vai acontecer o gol da Ponte agora. 47, mas antes vai ter uma alteração na Ponte. 2 alterações, Batista. Saiu Gustavo Almeida com a 44 e entrou Damião com a 9. E saiu também o David da hora com a 18. Entrou Matheus Souza com a 13.
Vai pra bola Elvis. Falta no gol dos Portões, entrada. Partiu o pé direito, bateu, subiu, pega Muriel. Bateu bonito, com curva. Mas o Muriel pegou e não soltou o PP. Estava atento o goleiro da equipe do Náutico. A zagueirada da Macaca estava na área. O Elvis tentou bater direto. O Muriel fez boa defesa. Repetindo as alterações. Saiu Gustavo Almeida com a 44 para a entrada do Damião com a camisa número 9. E saiu David da Hora com a 18 para a entrada do garoto Matheus Souza com a número 13. São as alterações, o jogo está parado, né? Tem um jogador do Náutico caído, o Diego Leão caído também. Confesso que eu não consegui ver quem é o jogador do Náutico, é o Luiz Cláudio, camisa 16. E ali um bate-boca entre membros das comissões técnicas de Ponte Preta e também do Náutico. O Hélio dos Anjos muito bravo. Domina o time da Ponte, ingressa no campo de ataque Elvis para fazer o passe pela esquerda. Miguel encarou a marcação, saiu dela, rasga, tira. Afasta Jean Carlos, manda para fora, para a linha lateral. A bola saiu, foi embora, saiu pela linha de fundo. Escanteio para Macaca bater. É agora, Pepe! É agora, e a torcida vem junto. Todos os setores de pés torcedores. É a chance da Macaca de fazer o segundo. Elvis, o homem das bolas paradas, vem para cobrança de escanteio, levantou na área, chega, tira, afasta a retaguarda, a bola volta reboteando, lançamento completamente equivocado do André Lima. A Ponte estava inteira na linha de ataque e ele manda a bola lá do outro lado, meteu para fora pela linha de fundo. O Damião estava próximo dele, ele mandou um tijolo para a reta do garoto, do Damião, tem apenas 17 anos, chance desperdiçada. Macaca perde a oportunidade de fazer o segundo gol. Vai terminar já, não foi hoje que a Ponte conseguiu a vitória. Tem tempo ainda, tem um minutinho até o encerramento, quem sabe. Para com Elvis, ele domina soltando dentro do círculo central, houve falta, o árbitro não marcou, mais o Palácios, xerifão da defesa, tira. André Lima vem por dentro, domina, ajeita a bola na perna direita para fazer o passe para Daniel. Baianinho deu um tapa para Elvis, voltou para o Baianinho, a bola parou na marcação, volta para Diego Leão, na esquerda arranca, se manda no campo de ataque, tentou a passagem pela esquerda, a bola presa na marcação e a falta para o Náutico bater. E vai acrescentar mais um minuto, é isso, Pepe? É isso, mais um minuto e o Matheus Souza, garoto, acabou recebendo o cartão amarelo. Na tentativa de ataque foi desarmado e aí parou o Derek com falta, está amarelado Matheus Souza. Matheus Souza, o 13 da Ponte, foi amarelado. 1-1, a Ponte vencia. Primeiro tempo, 40 minutos, Brandão, mas cedeu empate no segundo tempo. 51, levantamento na área, subiu o Diego Leão, chega, tira, afasta André Lima, estoura, bate de perna direita, levanta no campo de ataque, vem Baianinho, vem com ele Rian, afasta, tira, Baianinho tem pressa para fazer a reposição para Palácios, domina pela meia direita, entregando para Elvis, pela meia, avança no campo de ataque, abriu na ponta, Baianinho, pé direito, cruzou na área para Daniel, subiu lá atrás, afasta, tira o Anderson, a bola voltou, dominou pela esquerda, cruzamento na área de Matheus, não há tempo para mais nada. Que pena, a Ponte vencia, mas cedeu empate, apita o árbitro, termina o jogo. 1 para Ponte, 1 também para o Náutico, mas a Ponte foi digna, com todas as dificuldades, com os tropeços, com os imensos problemas, com valetas imensas para atravessar, mas a molecada foi digna, fez uma partida de igual para igual com o Náutico e grande parte do jogo esteve vencendo. Portanto,
Tem que valorizar aí a meninada. A Macaca demonstrou muita hombridade e por isso está de parabéns. Termina o jogo aqui no estádio majestoso Ponte 1. Brandão marcou aos 40 minutos. E no segundo tempo, um vacilo geral da defesa, mas individualmente do Diego Leão. E aí, o gol de empate do time do Náutico Borassi. O Benjamin Borassi, argentino, marcou, meteu a bola na rede, placar de 1-1. Bem, estamos aguardando. Os jogadores da Ponte ainda estão ali no meio do gramado, conversando, dialogando, batendo papo. Batista. E o Pedro Piscinato está esperando a saída. Oi, Pedrão. É isso aí, estou aqui pronto para ver se algum jogador vai falar. E uma cena muito legal, o garoto Matheus Souza, de apenas 18 anos, fez sua estreia aí na equipe profissional, está careca, passou por aquele famoso trote, por ser o primeiro jogo na equipe profissional. Atravessou metade do campo aí de joelho, agora está chorando muito, muito emocionado. O garoto Matheus Souza, que fez sua estreia nesta noite com a camisa da Ponte Preta na equipe profissional. O futebol tem capítulos emocionantes. Então, se a Ponte tivesse um time recheado de jogadores experientes, não daria oportunidade para esses meninos. É um sonho, desde o momento que chuta a primeira vez na mais tenra idade, até a escolinha, até fazer a peneira, até conseguir passar e até entrar num time profissional. Passa um filme na cabeça do garoto. E é exatamente isso que aconteceu com o Matheus Souza, de joelhos, descendo exatamente em direção ao túnel que dá o acesso parte do gramado, ele fez de joelhos. São capítulos emocionantes, capítulos interessantes da alma humana que a Ponte está vivendo com esses homens que estão lutando de maneira espetacular, mesmo não recebendo os salários, e estão honrando o brasão da velha Macaca, esse time que colaborou tantas vezes com a seleção brasileira, que já produziu jogadores excepcionais ao longo de sua história. E aí, Pepe, pessoal vai falar ou não? Vamos ver, eu tentei falar aqui com o Gustavo Almeida, que pela primeira vez foi utilizado na equipe titular, agora tá vindo o Brandão e o Elvis. Vamos ver se o Elvis vai falar. Elvis, dá uma palavrinha aqui pra gente. Hoje, mais uma vez, a Ponte faz uma boa partida, mas por detalhes não consegue sair com a vitória. O que você acha que tá faltando, na sua opinião? Não tá faltando, ter opções de jogadores. Olha o banco nosso hoje do jeito que estava, e a molecada deu conta do recado, estão todo mundo de parabéns. Agora a gente precisa ter opção, a gente está disputando a Série B e a gente está tentando guerrear, a comissão está fazendo um baita de um trabalho, tentando motivar, a gente está mais experiente tentando motivar todo mundo, dando uma moral do caramba para os meninos que estão aí, que subiram direto do juvenil para o profissional, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. E a gente tentou adaptar eles o melhor possível, tanto é que entrou no jogo, entrou bem, a gente dando moral para todos. Sempre falei que a salvação da Ponte Preta é a base, sempre, desde quando eu cheguei aqui, faz 4 anos que eu venho falando isso. Mas subir preparados, né, com o time organizado, tudo, para não queimar etapas. Mas está todo mundo de parabéns, Infelizmente queríamos a vitória, mas conseguimos o empate, agora é levantar a cabeça, trabalhar, torcer para a gente ter as opções aí, para a gente poder conseguir competir de igual para igual com o Vila Nova agora, que é um jogo muito difícil lá em Goiânia. Tá aí, as palavras do Elvis, camisa 10, capitão da Macaca, falando, destacando mais uma vez sobre os garotos da base. Vamos ouvir o Vinícius Ferrari, jogador de 23 anos, goleiro da Macaca. Desde que você virou titular, é o seu melhor jogo? Cara, é um sonho que eu estou realizando, poder estar jogando aqui na Ponte Preta. Eu estou aqui já faz mais de 5 anos, moro aqui debaixo da arquibancada, então para mim estar jogando é um sonho realizado. Eu só tenho que agradecer a equipe, agradecer a comissão, os meus companheiros por toda a ajuda dentro do campo, desde o momento que eu entrei para jogar. Tive muito apoio de todos eles, principalmente do Elvis, comissão, Lauro. Acho que a atuação, o time inteiro foi bem. Fizemos um grande jogo, a gente está numa situação difícil, mas pelo menos a gente conseguiu pontuar, fazer um ponto e seguir trabalhando para
poder fazer grandes jogos e tentar reverter essa situação. Tá aí as palavras do goleiro Vinícius Ferrari, jogador de 23 anos, que passou a ser o titular no gol da Ponte Preta. Batista. Pedro Piscinato na zona mista, ouvindo, portanto, os jogadores da Ponte Preta. Final de transmissão, na sequência, vem aí o incomparável Edu Pinheiro e o apito final. Valeu, gente, tchau! Jornada Esportiva. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo, pra você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor pra você. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, vai, vai. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo, pra você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor pra você. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Edu Pinheiro. Público 1929, renda 44.350. Eu começo com o Greger, depois Tigrão comentando nesse 1-1 e que apresentou, resumindo aqui no primeiro tempo. Em 15 minutos, o Náutico teve duas chances com Derek de cabeça no comecinho, Derek ex-Guarani, e depois o Enderson, também ex-Guarani, chutando, o goleiro da Ponte defende, tem o rebote e o Derek perde também. O Brandão teve a chance a 25, primeira da Ponte, 25, o Brandão, lá no gol da Fepasa, chutou por cima. A 38, um lance polêmico, o árbitro ficou vindo, o VAR... chama, não chama, foi pênalti ou não, teria sido pênalti Léo Índio, que teria colocado a mão na bola, a bola batida na mão dele e o VAR não deu, seria pênalti para a Ponte. Mas a 40 minutos, o passe do David da hora sensacional, o Brandão dá uma arrancada no meio de dois zagueiros do Náutico, trabalha bem, carrega bem e finaliza com uma dificuldade, não foi nada fácil. O gol do Brandão aí, 1-0. Vem o segundo tempo. E aí o goleiro da Ponte, Vinícius, defende uma do Jean Carlos, cobrando falta. Se espicha todo pimba para escanteio. A Ponte teve chance a 11-12. 11 minutos, o Elvis bate de 3 dedos e o Léo Gomes de cabeça perdeu. No gol de entrada. Depois, um minuto depois, o Muriel faz uma defesa no rebote. O Baianinho pensa, toca para Elvis, que na risca da entrada da área chuta para fora. E a 19 veio o empate do Borassi argentino, numa infelicidade do menino Diego Leão, o zagueiro, como se na gíria, né, com o pé mole, né? Borassi empatou 1-1. Mas como disse o Tigrão, nessa altura aqui o Náutico já tinha trocado 3. E a Ponte com 7 meninos da base no banco. Todos do goleiro, os demais 7. Todos da base. 18, 17 anos, 21, 22. O goleiro é o mais velho, hein? Tem 22. A 31, a primeira alteração da Ponte. 31, segundo tempo. Saiu Juan, menino que é volante, jogou de lateral direito, entrou Miguel. A 37 é a segunda alteração. Sai Brandão, aplaudido, entra Gustavo Teres. E aí teve duas expulsões do Náutico. A 38 do argentino Pato Núñez, numa entrada do André Lima. Ficou sangrando os lábios aí do André Lima da Ponte. E a 46, o Betão impediu que o David da hora
prosseguisse na jogada e chegaria até o gol, né? Betão expulso direto. E a 49, o André Lima, volante, isolou um lançamento, poderia ser melhor aproveitado. Oi, Gleger! Final, Ponte 1, Náutico também 1. É um jogo bem movimentado, né, Edu? Eu gostei demais da postura do time Ponte Pretano desde o primeiro tempo. A Ponte a todo momento buscando, encarando, enfrentando de igual para igual. A gente falava isso antes da partida, né? E quando eu falei antes do jogo, olha, eu espero que a Ponte consiga um bom resultado. E diante de todo o cenário, diante de tudo aquilo que está acontecendo, que aconteceu, a Ponte conquistou sim um bom resultado, um empate. Mas o Náutico estava com um a menos, está jogando em casa. Mas, cara, olha só para você ver o cenário todo, né? Numa infelicidade ali no lance, não dá para criticar, não dá para apontar o dedo no erro no gol do Náutico, né? Até porque eu achei que o Diego Leão jogou muita bola, pouca experiência, né? Tá aí numa baita de uma fogueira, ele, apresentou um bom futebol. Ele errou no lance? Errou, obviamente, mas quem não erra, né? O Náutico também cometeu vários erros, facilitando, e a Ponte merecia. Do que foi o jogo, a Ponte merecia um resultado melhor. Eu acho que ela merecia sim a vitória. Diante de tudo, olha, teve um momento que eu tava vendo aqui, aquele lance que o Baianinho, Edu, ele faz a falta e acaba finalizando, chuta pra gol. Sim. Cara, você viu a volta dele na recomposição? O pique que ele deu, isso já tava lá passando já quase nos 30. 41, ele deu um pique na recomposição, cara, isso mostrando, né, o empenho, a dedicação e aquilo tudo, porque na fala do Elvis ali depois do jogo, dá pra perceber que os caras estão fechadinhos, hein? Olha, deixa os problemas lá fora, vamos treinar, a hora que for pro jogo vamos jogar, vamos se dedicar, vamos se impor, vamos honrar a camisa, vamos honrar aqueles torcedores que estão no campo ali, que foram lá em plena sexta-feira assistir, aplaudir, incentivar. Então é isso, cara, estão sendo atletas demais, profissionais. Então parabenizar pelo resultado, o elenco, o time, né? Cara, não é fácil, o treinador, o Zanardi, você vê que joga junto a todo momento, e por toda tudo isso que está acontecendo, né? Essa situação que vive o time Ponte Pretano, ver o time correr da forma que correu, se dedicar da forma que se dedicou, encarar de igual para igual o Náutico, bom time de jogadores experientes, temos que parabenizar. Então, parabéns ao time da Ponte, parabéns à comissão técnica e ao técnico Zanardi, que conseguiu, diante de toda essa dificuldade, arrancar um empate, mesmo que jogando em casa, mas o favoritismo, sem dúvida, era todo pro lado do time pernambucano, Edu. Muito bem, vamos lá, Tigrão. Público, 1929, 44 mil de renda. Brandão marcou 1-0 no primeiro tempo e Borassi empatou a 19 segundo tempo. Também realçando aí, Tigrão, seu comentário, se a Ponte foi um time de luta, os que lutaram, jogador no improviso, garotos, um banco só de garotos, hein? Macaca saiu aplaudida, e o menino aí, esse menino, como é que chama? O Matheus Souza, né? Saindo ajoelhado, juvenil direto pro profissional, sendo muito aplaudido também. Tigrão, 1-1 no Majestoso. Meu caro Edu Pinheiro, amigos da Bandeirantes, time guerreiro, a Ponte se matou em campo, se degladiou com o Náutico com uma condição técnica melhor, com mais opções de banco, mas a Ponte foi melhor no primeiro tempo, ganhou parcialmente o jogo nos primeiros 45 minutos, belíssimo gol do André, do Brandão, uma ótima metida de bola do David da Hora, no meio da defesa, entre os dois zagueiros centrais da equipe do Náutico, e o Brandão com muita presença de espírito, com corpo, com força e com técnica na batida final, com o lado de fora do pé, botou na rede 1-0 para a Ponte o primeiro tempo. Segundo tempo existia, sim, essa preocupação de que a Ponte pudesse sentir o ritmo físico. O Hélio dos Anjos começou a mexer na equipe pernambucana, né? Botou esse Patrício Nunes no lugar do Léo Índio, que é aquele Léo Oliveira que jogou na Ponte. Ele estava ali num híbrido entre um primeiro volante e um terceiro zagueiro, participava daquela saída de três a todo momento, mostrando que o Hélio tinha intenções ofensivas
porque esse Patrício Nunes, ele é um meia atacante. Então tira praticamente um zagueiro, põe um meia, vai pra cima, e o Hélio com menos de 30 do segundo tempo já tinha trocado 5. Enquanto que a Ponte foi trocar o primeiro a 31, porque o banco oferecia pouquíssimas opções. Então o desgaste físico acabou contribuindo para que a Ponte não tivesse no segundo tempo o mesmo ritmo ofensivo da primeira etapa, mas foi um time guerreiro, foi um time lutador, foi um time intenso, foi um time unido, foi um time que buscou a superação durante os 90 minutos, mais acréscimos, pois o Náutico teve um jogador expulso e no finalzinho, aí já não tinha mais tempo, teve mais um, acabou com 9. Mas depois dos 35 aí do segundo tempo, a Ponte jogou com 1 a mais e no finalzinho com 2 a mais. Mas o Náutico se fechou, passou a valorizar a posse da bola, passou em alguns momentos a demorar muito para repor, sentindo que poderia tomar o segundo gol. Então a Ponte terminou martelando o Náutico, não fez o segundo gol, mas foi um time organizado, extremamente competente na marcação e muito aplicado fisicamente, com boa distribuição em campo, com improvisações, como por exemplo o Baianinho de lateral esquerdo no primeiro tempo, depois parte do segundo e parte do segundo como lateral direito, como o Juan, que é um volante de lateral direito. Quer dizer, a Ponte tentou o que deu com mínimas, com pobres opções, com dificuldades na qualidade e com limitações na quantidade de jogadores à disposição. Então estão todos de parabéns, não resolve a situação. A Ponte na 22ª rodada vai de 9 para 10 pontos, mas o recorte único só desse jogo pode ser considerado como um bom resultado pelas dificuldades, pelas circunstâncias, e eu gostaria de rotular o time como um time guerreiro, valente e que honrou as tradições da Ponte numa partida, volto a dizer, de extrema superação. E pelo volume geral da partida, pelo movimento geral de ações, se tivéssemos que apontar um vencedor, esse vencedor seria o time de Campinas, seria a Macaca. Não deu. 1 a 1, com a Ponte martelando a cabeça do Timbu até o finalzinho atrás do segundo gol. Surpreendendo e se superando. Num jogo onde, sim, o Náutico era favorito e a Ponte mostrou que futebol se resolve lá dentro e com dedicação, entrega, com muita força de vontade, com honra e com essa volúpia de se superar, né? A Ponte conseguiu 1 ponto, menos mal. O normal seria ter perdido. Essa era a projeção. E a Ponte foi buscar pelo menos 1 ponto. E estão todos de parabéns. Edu Pinheiro. Olha, mais detalhes no nosso quadro O Gabarito, que é o último quadro do apito final, onde os nossos analistas vão detalhar tintim por tintim, jogador por jogador. Olha, acabou São Bernardo 0, Botafogo de Ribeirão 1, ainda a Série B. Segundo tempo de Sport 2, Londrina 1. E aqui foi Ponte 1, Náutico também 1, com 1.900 de público. E agora, o craque do jogo. O craque do jogo. Começando pelo nosso grande comandante, narrando aqui. Sim! Desde 1933, desde 1933. Ô, louco, tô narrando desde 1933. Mas bom foi Julumar Brito, pô. Transmitiu o primeiro derby, né, lá do Pastinho. E não tinha comentarista, não tinha repórter, não tinha plantão. E Julumar Brito, 1933, de peito aberto. E pra quem quis ouvir, mandou ver Batistão. Vamos ao craque. Sim, pra mim, Brandão marcou um belíssimo gol, mas poderia votar no Palácios também. Achei que fez uma grande partida. Mas o gol tem um peso
muito grande, um peso significativo. Então, para mim, o craque do jogo é o Brandão, mais um gol do Brandão. É o terceiro dele, né, Edu? É o terceiro e agora tira a temporada, porque o Brian Borges, que... O Brian tá no Ceará, né? Marcou 3 esse ano pela Ponte e Brandão agora 3. Então vai comandando a artilharia 2006 pela Macaca. Exatamente, Batistão. Valeu, Edu. Um abraço, prazer viu? inenarrável estar contigo aqui, direto do lendário majestoso. Abraço, Edu. É, mas tá bonitão, estiloso, aí na cabine, indo embora. Gostei. Esse negócio de YouTube sensacional. Quem começou aqui em 98... atendendo o telefone para pegar o resultado. E hoje no YouTube, sensacional. Grande abraço, Patrícia. Excelente final de semana, hein? Tchau. O Pedro Piscinato, acho que não me ouve, então eu peço para o Tigrão. Tigrão, o craque. Pra mim, pelo belíssimo gol e pelo ótimo primeiro tempo, Brandão. Brandão, Gleger, craque. Eu acompanho meus companheiros. Brandão, o craque do jogo. Depois o PP, ele vota. Vamos aqui ouvir. Olha, foi 1-1, tudo bem, mas por aquilo que jogou, pela superação, pela raça, pelo envolvimento, Brandão fez 1-0, tentou, né? Fez a partideira 40 do primeiro tempo. Lançamento de bola. Vem, Brandão, dominou, entrou na área, vai fazer bater. Primeiro tempo, numa arrancada fantástica, lançamento na velocidade e agilidade para Brandão. Ele veio no corredor central, penetrou, foi para a área na saída de Muriel, deu uma chapa linda, mandou a bola no fundo do gol, ela bateu lá dentro e fez chuar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Brandão pra chacoalhar a rede, a torcida vibra, da pele até o osso, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, Brandão, 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 camisa 21. Abre o placar do jogo no Majestoso. Ponte Preta 1, Náutico 0. E o detalhe do gol é seu. O detalhe do gol, Pedro Piscinato, você falou, mas ô Pepe, só falta você pra botar no craque, hein, Pedro? Oi, Edu, de volta aqui no apito final para eleger o craque da partida. Para mim, Brandão, centroavante da Macaca, foi o autor do primeiro gol do jogo, do gol da Ponte Preta. Para mim, Brandão, o craque da partida, brigou até onde teve forças, depois pediu para ser substituído com muitas dores, mas para mim, Brandão, o craque da partida. Você vem já na entrevista do Márcio Zanardi, ok, 1-1 no Majestoso. Olha, eu volto já de Brasitone, a ficha técnica e muito mais aqui no nosso apito final, 21h51. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar, ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Atenção, clientes de Campinas, a loja Rocha Autopeças do bairro Vila Nova está agora em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja, na rua Dr. Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço, mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor te atender. Rocha Autopeças, agora em novo endereço, no Vila Nova, em Campinas.
Iga Atacado. Tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Oi, coletiva do Márcio Zanardi, começando no Majestoso, pois não, rapaziada, perguntas. Ponte, né? Porque mais uma vez no banco de reservas eram 7 jogadores, todos das categorias de base, a média de idade do banco, 19 anos. Você promove a estreia do Matheus Souza, você coloca o Damião também no final com 2 a mais para tentar buscar o gol. Quero que você fale sobre isso, né? A utilização da base, já que você não tem outra alternativa em meio à lesão, suspensão e o transfer ban para poder regularizar os reforços. Como é que você se sente podendo transformar, de certa forma, a vida desses garotos que há tanto tempo já quiseram estrear no profissional, alguns tendo continuidade e hoje, enfim, no caso do Matheus, podendo fazer isso pela primeira vez? Obrigado. Boa noite. Eu vim da base, né? A gente sonha sempre estrear no profissional. Esses meninos aí estavam esperando uma oportunidade. A gente sabe dos problemas que nós temos aqui em cima, você imagina a base, eu já falei isso daí também, né? A gente acaba não prejudicando, mas a base ela tem que estar trabalhando para ajudar o profissional, faz parte do processo. Mas tanto o Matheus quanto o próprio Caio, o Gabriel que chegou, eles não fizeram nenhum treino comigo, né? Eles chegaram, a gente teve que ajustar ali no vídeo, o posicionamento, a ansiedade de estar ali. É um momento, chega até a ser um pouco injusto com eles aí de jogar numa situação dessa. Mas a oportunidade, o futebol é feito de oportunidade, é no momento desse que pode aparecer, eu já tive essa idade. Então é trabalhar, dar oportunidade, mostrar, falei para eles que a responsabilidade todas é minha e para eles jogarem, não para desfrutar o momento, mas sim para poder competir, então ter essa oportunidade. Então quando eu chamei os meninos ali, estavam um pouco nervosos, natural. Então o ritmo do jogo é outro, a pressão é outra. Os mais experientes ali, o Elvis deu uma moral absurda para todos eles ali, os jogadores se abraçaram, então é entender, a cobrança não pode ser em cima deles, foi o que eu falei, hoje eu dei os parabéns, abracei todos eles, falei para eles que eles têm que ter orgulho do que eles estão fazendo, porque não é fácil estrear e a gente está aí torcendo e a gente está jogando dignamente, então a gente acredita que a direção tem que fazer o papel dela para nos ajudar, para que a gente possa ter mais condições de performar e competir. Boa noite, Zanardi. Pedro Lino, do Portal Futebol Interior. Pegando um pouco da sua resposta, com todos esses problemas fora de campo, os jogadores que foram contratados, mas não podem atuar, até quando vai essa paciência do Zanardi? Tem longo tempo, tem pouco tempo? Até quando vai o Zanardi, técnico da Ponte Preta? Cara, eu estou trabalhando. Muitos me perguntam o que eu vim fazer aqui na Ponte Preta. A minha resposta é isso, fazer um jogo desse nível, jogar contra o Ceará num nível importante, você ter um time organizado, você ter um time que compete, você ter um time que joga, o campo não nos ajuda, a gente tem todos os problemas, né? Então, se vocês perceberem ali, a gente pediu para o Vinícius não sair jogando nenhuma vez, porque infelizmente o campo não dá condições para que a gente possa, vai contra o que o Caco, meu auxiliar, pensa, do que o Alan, meu auxiliar, pensa, do que eu penso de futebol, e a gente tem que saber jogar nessas dificuldades. Então assim, eu faço terapia, eu tenho personal, um preparador mental, hoje eu vou chegar em casa, vou deitar a cabeça, vou falar com a minha família que eu fiz o meu melhor. Então assim, a Ponte Preta tem que fazer
A Ponte Preta, ela é muito grande. A gente tem que ser digno na Ponte. Então, quem está comandando a Ponte tem que trabalhar para nos dar condições para que a gente possa performar e ter um ano ainda digno, né? Então, a minha paciência é trabalhar todos os dias. Quando eu vejo e sai um jogo desse tamanho que nós fizemos, com todas as dificuldades, foram 11 jogadores da base que eu tinha hoje. 11. Então, assim, eu não estou no Palmeiras, eu não estou no Flamengo, que eu olho para a base e eles estão jogando 30 jogos por ano, eles estão viajando 5 vezes para a Europa, performando. Os meninos aqui na base passam muita dificuldade. Então a gente tem que ter paciência e eu me preparo muito bem para isso. Márcio, boa noite. Thiago Santos da Mosaico Esportivo. A Ponte, né, não vive um momento tão bom aí no Campeonato da Série B. Não, vive um momento péssimo. Pois é. E com o segundo tempo ali, você mesmo citou que tinha jogadores jovens ali nervosos, além, claro, de toda a situação. Eu queria saber quais orientações que você passa depois de um gol de empate, por exemplo, no momento que a Ponte estava jogando bem até na segunda etapa, ou, por exemplo, quando teve a expulsão ali também do Náutico, quando a Ponte tinha superioridade também numérica. Quais orientações que você passou ali no segundo tempo para o time voltar à frente? Cara, quando você toma um gol aí, você tem que levantar a cabeça, você tem que estar mais atento, porque quando você toma um gol, a equipe adversária sempre vem mais forte. A gente teve uma expulsão, aí a gente mudou a plataforma, nós fizemos um 4-2-4, eu passei o Miguel aberto, o Baiano ponto aberto, coloquei o Teles para a linha de 4, para a gente tentar ter volume, mas a gente estava com o Leão tendo cãibra, o Almeida tendo cãibra, o Léo sentindo a perna. Quando a gente fala em desempenho, a parte emocional influencia muito diretamente na parte física. Então, só quem vive isso daí, o que esses caras estão passando, o que a gente controla, eu pedi para ter um ambiente saudável. Então, assim, dignamente, não é só salário, é tudo, é condições, é estrutura, os jogadores que estão treinando com a gente esperando uma oportunidade, daqui a pouco a gente perde todos eles que estão aqui, porque eles vieram para uma oportunidade também, e aí as coisas não andam, então vai perder os jogadores. A Ponte já teve isso no Paulista e tem que aprender com os erros, não cometer os mesmos erros. Então, nós temos que trabalhar. Amanhã é sábado, né? Amanhã a gente tem treino, domingo a gente tem treino. Então, assim, esses caras estão de parabéns. Eles têm que enaltecer, levantar a cabeça, sair aplaudido. A torcida está vendo que a gente está trabalhando dignamente, com muita vontade. Eu queria ter um pouco mais de condição para poder entregar um pouco mais para essa torcida. E é isso que nós vamos fazer. Boa noite, Fernando César da Rádio Central. Até pegando esse seu gancho dos jogadores que estão treinando, mas ainda não podem ser inscritos. A diretoria passa alguma coisa para você? Você conversa com os diretores? Eles te dão alguma esperança que isso vai ser pago ou nada vai acontecer? O que você acredita? Qual a sua opinião? Cara, boa noite. Eu falo todos os dias com eles. Eles estão trabalhando atrás de recursos para poder organizar. Então, assim, é simples, né? Não adianta eu ficar ligando, pedindo. Eu tô trabalhando com o pé no chão com o que eu tenho, né? Com o que eu tenho, e são grandes jogadores. Esse momento, talvez esse momento pode ser o pior momento para eles, para a carreira deles, mas o alicerce que esses meninos e esses caras estão pegando é absurdo. Então, assim, eu falo, o Brigatti está comigo todos os dias, o Ricardo está comigo todos os dias, o Marco foi lá no CT, a gente está falando, a gente tem esse contato e eles têm que resolver, eles têm que trazer a condição para poder pagar o transfer ban, para a gente poder ter tranquilidade. Agora nós temos uma viagem para Goiânia, nós vamos pegar um dos times mais fortes da competição, dentro do Oba, e a gente está com, eu falei, né, no começo, no cobertor curto, nós estamos sem cobertor, e a gente precisa ter isso aí. Então vamos fazer o que eu posso e o que a gente consegue dignamente para essa equipe, para essa camisa. Boa noite, Zanardi. Pedro Piscinato, da Rádio e TV Bandeirantes. Gostaria de falar justamente sobre essa próxima partida contra o Vila Nova. São poucos dias de preparação, você já falou que o time treina amanhã, viaja provavelmente na terça-feira, que gostaria que você projetasse esse pouco tempo de preparação e essa partida contra o Vila Nova na quarta-feira. Vamos lá. Parte física deles, parte física e mental desses jogadores estão completamente exaustos. Amanhã quem vai trabalhar é quem jogou pouco, quem está treinando lá. É recuperar amanhã, é recuperar domingo, é recuperar segunda, fazer um vídeo na terça e ir para o jogo. Não tem campo, a gente tem que tratar e recuperar esses caras.
Zanardi, tudo bem? Eu tô vendo que a galera da tua comissão acompanha o teu trabalho há muito tempo, sou Antônio Lupe da CBN, boa noite. Boa noite. Você falou algumas situações que você está tendo que mudar em relação ao que você pensa de futebol. Um exemplo é essa questão da saída de jogo por conta da questão muito ruim do gramado, então não tem como você colocar aquilo que você entende como futebol, uma situação de jogo por conta de uma adversidade que o clube, infelizmente, não está cuidando de um patrimônio dele. E muita gente pergunta, a gente conversa com o torcedor, já foi perguntado aqui sobre a paciência, até quando vai o Zanardi. O que você está absorvendo de experiência? Porque você é um cara que já passou por grandes clubes, tem grandes trabalhos. Nesse momento que você está tendo que lidar com um jovem meio que em última hora, um gramado ruim, mudar seu pensamento de jogo, todo da sua comissão técnica. O que você está absorvendo para um futuro? Porque muita gente fala, mas será que o Zanardi, quando sair da ponte, vai conseguir? Porque as estatísticas estão aí, elas são ruins. Claro. Só que a gente entende o teu trabalho aqui, mas será que futuramente vão entender tudo isso que você está passando? Então eu queria que você falasse um pouco disso e o que você está absorvendo dessa fase terrível que a Ponte está vivendo. Vamos lá, boa noite. Antes de tudo, né, você falou da minha comissão aqui, eu tenho que enaltecer o Caco Espinosa, o Alan Ribeiro. São dois caras, são meus braços direito e esquerdo, são os caras que estão com a gente todos os tempos, caras com currículo invejáveis. E que são 2 treinadores. Então, nós temos 3 treinadores trabalhando dentro de uma situação. Eu tenho 2 faculdades, sou formado. Fiz uma faculdade em São Paulo, uma faculdade nos Estados Unidos. Tenho a licença Pro da UEFA, da CBF, a licença Pro da Comebol. Tenho a licença B da UEFA. Fiz todos os cursos, estou trabalhando. Estou há 20 anos no futebol. Tudo que eu aprendi nos livros e na faculdade, não vou aprender aqui. Isso aqui é uma coisa absurda, é uma coisa importante. Há 2 anos atrás eu tive uma proposta para ir para o Corinthians e me perguntaram qual é a frustração de não poder ir para o Corinthians. Eu falei, eu não tenho frustração. Eu sou um cara privilegiado de 45 anos, ter tido a oportunidade de poder ser o treinador de uma equipe desse tamanho. E eu não acredito que o cavalo, a oportunidade passa uma vez. Ela passa para quem trabalha e para quem é honesto. Eu sou honesto, eu trabalho demais, a minha comissão trabalha demais. Então, é claro que a gente precisa pegar experiência e cancha na vida para poder ter um alicerce importante, mas não precisava ser dessa forma, né? Não precisava ser tão difícil. Mas se eu estou passando por isso, se nós estamos passando por isso, por algum motivo tem. E as pessoas que estão trabalhando, os executivos, as pessoas, os jogadores vêm me abraçar, os jogadores conhecem a gente, conhecem o trabalho, então assim... Cara, eu vou te falar que eu não estou feliz, porque eu não consigo perder nem para o ímpar na minha casa, né? A minha esposa fala, pô, você não pode ir lá que você não sabe perder em nada. E a gente está aprendendo a ter cabeça boa, a trabalhar bem a mente, porque a gente trabalha demais. Então, o trabalho está aí, as coisas estão aí. O clube precisa dar condições para que a gente possa também oferecer um pouco mais, e alguém sempre está vendo o nosso trabalho. Pode não ser aqui, pode ser em outros lugares, então... É ser resiliente, porque quem é treinador não é normal, né? Já é uma pessoa diferente, então a gente precisa entender. E esses jogadores me pediram, Márcio, nós estamos juntos, e eu falei para eles que eu não ia abandonar até que o clube mostrasse todas as condições para que a gente possa, né? Eu falei lá no Donos da Bola, né? Eu falei que o clube precisa de dinheiro e precisa virar SAF, porque senão vai fechar. Isso é uma realidade que está acontecendo, não sou eu que estou pedindo. Independente de A, B ou C, o clube precisa de estrutura, investir em pessoas e fazer com que as coisas possam voltar e caminhar um cenário melhor. Tá aí, muito boa a coletiva do Márcio Zanardi, falando aí do ambiente, falando dos meninos, dificuldade, dos bastidores, e falou sim aqui nos Donos da Bola, isso aí que ele acabou de falar. Bom, Márcio Zanardi falando, 1-1, olha, daqui a pouco tem a defesa e também o gabarito com o Tigranco Gregor, mas em nome de Brasitone, eu venho já com a ficha técnica. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ô, Brasitone, ficha técnica majestosa, Ponte com Vinícius no gol, depois 3 zagueiros, Diego Leão, o colombiano Palácios e Gustavo Almeida. O menino Juan, hoje na lateral direita. No meio, André Lima, Léo Gomes, os volantes e Elvis. O menino Daniel Baianinho na lateral esquerda aqui. Vamos deixar assim para montar. O time da Ponte é complicado, foi mais ou menos isso.
O Tigrão depois esmiuça e na frente David da Hora e Brandão. A Ponte só foi mexer a 31 do segundo tempo, estava 1-1, saiu Juan, entrou Miguel, depois a 37 saiu Brandão, entrou Gustavo Teles e depois a 47 é que entrou o Damião no lugar do Gustavo Almeida e também a 47 Matheus Souza no lugar do David da Hora. Lembrando que no banco da Ponte, mais uma vez, 7 jogadores só tinham 7 e 7 meninos da base. O técnico Márcio Zanardi. O Náutico com Muriel no gol, Arnaldo Esponte, depois Reginaldo, Betão, Gustavo Henrique, depois o Anderson Esponte e Igor Fernandes, depois Rian. Léo Índio, aqui na Ponte era Léo Oliveira, depois o argentino Pato Núñez, o Anderson, ex-Guarani, e Jean Carlos. No ataque, o argentino Borassi, Derek, ex-Guarani, e Cauã Maranhão. É da base do Náutico, muito bem conceituado. Depois entrou Luiz Cláudio e o técnico Hélio dos Anjos. E o seu filho Guilherme Hélio, aqui da Ponte, campeão da Série 3, da Série 2, e também passou pelo Guarani em 2000. O árbitro Júlio César Flecker, de Santa Catarina, deve ser isso, Flecker de Santa Catarina. Olha, cartão amarelo. Vamos lá, pra Ponte, André Lima é o terceiro e Matheus Souza, menino da base, tá? Pro Náutico, Léo Índio, o Borassi e o Arnaldo. E o Pato Núñez levou o segundo amarelo, depois o vermelho, a 38 de segundo tempo, expulso o Pato Núñez. E aos 46, os acréscimos, zagueiro Betão, também expulso o Náutico, terminou aí com 9. Os gols, Brandão a 40, primeiro tempo, 1-0 Ponte. E empatando o Borassi, o argentino, a 19 do segundo tempo. Público, 1.929, a renda 44.350, ficha técnica Ponte 1, Náutico também 1, em nome de Brasitone, a solução mais próxima de você. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. A defesa do jogo, olha, as duas que eu tenho aqui, ambas do Vinícius, goleiro da Ponte. 15 do primeiro tempo, hein? 15 primeiro tempo, penetração do Anderson, ex-Guarani, jogada de Jean Carlos, hein? Batistão. Carlos Batista. E vem o time do Timbu, a batida. Espalma Vinícius Ferrari. Cruzamento para trás, o Anderson chegou batendo, exigiu uma defesa importantíssima de Vinícius Ferrari. Defende o time da Macaca neste momento, Pedro Piscinato. Olha, e no rebote o Derek perdeu, hein? O Anderson, ex-Guarani chutando, o Derek, ex-Guarani perdendo, mas Vinícius defendendo aí na primeira. E no segundo tempo, no comecinho, hein? Tava 1-0 Ponte, falta para o Náutico, lá no gol da Fepasa. Como disse o Tigrão, esse Jean Carlos aqui tem quanto? Tem 35 anos, Jean Carlos. Quanto tempo de Náutico, hein? Ele tem, Jean Carlos, pegando a ficha aqui, 34. 34 anos, Jean Carlos. Vamos lá, falta para o Náutico. Autoriza o árbitro, Jean Carlos vai direto, bateu! Palma! Vinícius Ferrari voou, mandou pra fora pela linha de fundo, escanteio que... Bom, é isso que eu tenho, Gleger, essas duas aí, as duas defesas. Você fica com qual, Gleger? Foram duas grandes defesas, mas a da falta aí foi o grau de dificuldade mais alto e a nota também a mais alta pra mim. A defesa do jogo, a segunda opção. E pra você, Tigrão? Pra mim também. Pra mim também, lá em cima, no ângulo, o Jean Carlos pega muito bem na bola e o Vinícius foi buscar. Lance de uma plástica muito bonita, de um grau de dificuldade altíssimo e que o Carlos Batista narrou exatamente
assim. Autoriza o árbitro, Jean Carlos vai direto, bateu! Espalma! Vinícius Ferrari voou, mandou pra fora pela linha de fundo, escanteio. Escanteio, que bela defesa, hein, Pepe? Olha, segundo tempo na ilha, continua Sport 2, Londrina 1, acabou, e São Bernardo 0, Botafogo de Ribeirão 1, aqui Ponte Náutico foi 1-1 e já eu venho com o gabarito. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Aproveite em agosto a promoção na H+ Benicenter. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Dr. Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Seu Greg, do 1-1, Ponte Náutico, a nota do jogo. 6,5, Edu. E pra você, Tigrão? Jogo bom, hein? Especialmente pelo futebol da Ponte. Nota 7. 2 jogadores do Náutico expulsos, hein? O Náutico termina com 9. Foi no finalzinho que os dois foram expulsos, hein? Um em cada tempo aí. Goleiro Vinícius, por aquilo que ouvimos aí, as duas defesas dele, a nota de hoje dele, hein, Greger? Vinícius. Foi bem hoje. Foi bem, Vinícius. 6,5, Edu. Vamos pro tripé de zagueiros. Diego Leão, o colombiano Palácios e Gustavo Almeida. Diego Leão, Palácios e Gustavo Almeida. O Tigrão não disse na ordem exatamente, direita, centraliza, na esquerda quem que ficou. O Diego Leão teve aquela infelicidade no gol aí do Náutico, né? E no mais aí, como é que foram os zagueiros? Bom, os zagueiros foram muito bem. Esse menino que estreou aí numa baita de uma fogueira, né? Que, nunca tinha jogado no profissional, né? Sim. Então, o Gustavo... 20 anos. Não é fácil não, Edu. Não é fácil não. Pois ele saiu, tava com cãibra. O Palácios fez a sua melhor partida com a camisa da Ponte. Dentre os 3 zagueiros, a principal nota é dele. Principal destaque. E o Diego Leão, uma boa partida e falhou no lance do gol. Uma fatalidade. Dá para agora dizer que o menino tem que ser crucificado em praça pública? Claro que não. Ele foi tirar, cruzamento veio rasteiro, e ele lasca, a bola sobe, e o Borassi, o argentino que faz o gol, empurra para o gol de peito. Mas o comportamento da zaga esteve dentro de uma expectativa otimista. Eu esperava até menos. Mas Gustavo Almeida, mais pela esquerda. Palácios, mais pela direita. O Diego Leão, mais centralizado. Fizeram um bom papel, exceção feita ao lance do gol do Náutico. Acontece.
Futebol também é jogo de falhas. Nota 6 para Diego Leão e para Gustavo Almeida. E nota 7 para o colombiano Palácios. Hoje a sua, volto a dizer, melhor partida com a camisa da Ponte. Oi, Gleger, os zagueiros, Diego Leão, Palácios e Gustavo Almeida. Gostei, 6,5 para os 3. Tigrão, Juan, você me corrija, Luan jogou de lateral direito, ala direita, mas ele, se não me engano, é volante, 20 aninhos, hein? 20 aninhos, hoje o Juan na lateral direita. Foi até 31 do segundo tempo, depois entrou o Miguel, o Juan. Fechou bem as linhas. A primeira linha, melhor dizendo, era uma linha de 5 que virou linha de 4, que o Baianinho ia para espetar toda hora. Não comprometeu, muita dedicação, seriedade e personalidade. 6. Ô, Gleger, vamos para os volantes. André Lima e Léo Gomes, hein? Você sabe que o Léo Gomes perdeu uma de cabeça, início do segundo tempo, que o Elvis bate de 3. Na cabeça do Léo Gomes, ele infelizmente cabeceou para fora. E André Lima, participativo, ele faz 1-2 com o Brandão no primeiro tempo e tal. Brandão gostou, mas chutou para fora. Oi, Gleger, André Lima, aliás, quando nos acréscimos, né? Nos acréscimos é que teve um lance. Deixa eu ver de quem foi do André Lima, né? 49, mas acabou se precipitando e acabou fazendo um lançamento equivocado. Os volantes, ô Gleger. Gostei. Vou dar nota 6 para os 2, Edu. André Lima e Léo Gomes, Tigrão. 6. O Elvis hoje teve uma coisa diferente, né, o Gleger? Na cobrança de escanteio, ele não cobrava direto, né? Ele sempre achava alguém pertinho, né? E já cobrava curtinho o escanteio, e esse ele levantava para a área ou devolvia para o Elvis, para depois ele acabou aí fazendo o cruzamento. E teve essa do Elvis também, de 3 dedos para o Léo Gomes. Vamos lá, Elvis jogou o tempo todo o capitão do time. É o capitão, é o maestro e eu sempre acho que ele mantém uma regularidade. 6,5 pro Elvis. Daniel Baianinho. Ô, Tigrão, você sabe que Daniel Baianinho hoje, né, jogando pelo lado esquerdo, não sei se fazendo lateral esquerdo e tal, mas você sabe que o Léo Índio, que jogou na Ponte como Léo Oliveira, fez uma falta no amarelo, em cima de Baianinho. Boraço argentino fez falta em cima de Baianinho. Apanhou, deslocou, lutou. Ele teve um gol anulado, mas ele realmente fez a falta, né? Se precipitou. E o Daniel Baianinho jogou o tempo todo. Que luta, hein, Tigrão? Que luta do Baianinho. Há um exemplo de dedicação, de entrega e de dignidade futebolística dentro de tudo que está acontecendo aí. Um leão, realmente. Lateral esquerdo, mas como a Ponte jogava com 3 zagueiros, ele ia pra frente toda hora. E aí o Gustavo Almeida cobria, né? Cobria. Que eu disse antes do jogo, quando você joga com 3 zagueiros, para liberar os alas, você diminui a distância dos 2 zagueiros que jogam mais do lado com relação à linha lateral. Você diminui essa distância e aumenta a distância entre eles, ou seja, eles abrem um pouco. Fica um centralizado e 2 mais abertos. São 3 zagueiros, mais 2 cobrindo as beiradas. Como o Juan foi pouco, deu para fechar com uma linha de 4. E o Baianinho foi mais ponta, propriamente dito, pelo lado esquerdo, do que um lateral. Mas sem a bola ele voltava o tempo todo. Com certeza, a maior quilometragem percorrida no GPS aí que os jogadores usam durante toda a partida foi do Baianinho. Para mim, hoje, também a melhor partida dele com a camisa da Ponte. Taticamente importante, tecnicamente bem, ajudando sim na marcação, 3 ou 4 desarmes precisos no primeiro tempo, e ele leva 7. Aqui, Ponte Náutico foi 1-1 em público, 1929. E a comissão de frente, o Gleger, David da Hora e Brandão. Brandão fez o gol, mas com o passe do David da Hora. O Brandão, quando saiu a 36 do tempo, foi bastante aplaudido. E o da Hora saiu nos acréscimos, David da Hora e Brandão. Edu, eu gostei. Acho que o Brandão, a nota 7, para mim é o craque do jogo, né? Fez o gol,
correu, se dedicou. E o da hora, tô pra dizer que foi o melhor jogo dele com a camisa da Ponte. Nota 6. Emendo com você para falar do Márcio Zanardi, técnico da Ponte, no banco 7 da base, 7 meninos, essas e outras dificuldades e tal. Márcio Zanardi, ô Gleger. Edu, você viu na entrevista aí, né? É um cara muito capacitado, muito qualificado. Eu fico imaginando o Zanardi como técnico da Ponte, mas com condições, efetivamente, de um elenco, com condições de estrutura fora de campo, salários em dia, né? Eu fico imaginando isso. Pô, é muito capaz, cara. É um cara inteligente. Ele citou, inclusive, na entrevista, né, o bate-papo que teve lá nos Donos da Bola. E, assim, a gente fez algumas perguntas no ar, obviamente, e fora do ar, várias, né? Porque, assim, a gente sabe que o tempo é curto. E ele sempre muito explicativo, ele sempre é muito enfático naquilo que diz, personalidade. É um cara realmente que eu fico torcendo para que a Ponte se reorganize e o Zanardi esteja à frente desse time. Porque hoje ele fez um trabalho diante de toda a dificuldade. Olha tudo que está acontecendo, olha o banco de reservas e mesmo assim o Zanardi conseguiu montar um time e fazer com que o time guerreasse. A gente cobra muito isso dos times, né, de Campinas, que vá a campo para guerrear realmente, para jogar e honrar a camisa, e foi o que fez a Ponte Preta hoje. Então a nota do Zanardi hoje é 7, Edu. Até segunda, Gleger. Até segunda, um abraço pra você, um abraço pro Tigrão, domingão, se Deus quiser, tamo junto. Um abraço, valeu, boa noite. Vamos lá, boa noite. Valeu, Gleger, bom descanso. Tigrão, David da Hora e Brandão, só que eu tenho ainda um faturamento e 22h30 tem a Voz do Brasil, Tigrão. David da Hora e Brandão, Tigrão. Os dois bem. 7,5 pro Brandão, 6,5 pro da Hora. Márcio Zanardi, você já pensou o cara montar um time 11 com 7, com 18 jogadores, sendo que ficou no banco tudo da base, o que ele montou, o omelete que ele fez aí, a engenhosidade do Márcio Zanardi, a nota dele, Tigrão. Ele é um cara muito preparado, é um cara muito bem formado, muito inteligente, um nível intelectual muito alto e conhece futebol. Não tem nem, com respeito, mas não tem nenhum constrangimento de falar o que ele pensa da atual situação. Falou do gramado, falou das condições, falou dos jogadores que estão treinando e que estão indo embora, que a Ponte vai acabar perdendo todos. Falou que esse erro já foi cometido no Campeonato Paulista e não deveria estar sendo repetido. Corajoso e respeitoso. E no jogo, o time dele com tudo isso foi melhor do que o Náutico. Então a nota dele é 7. Para você então, um abraço, Tigrão. Bom sábado, bom domingo. Na segunda, acho que você não. Na segunda você descansa, né, Tigrão? Tá no Esporte em Debate, mas na jornada não, né, Tigrão? Então a gente se fala... Sim. Na segunda a escala tá feita. Vem aí o CH com o Gleger. E a gente volta na próxima aí, acho que no final de semana. Se Deus quiser. Tigrão, tô com saudade. Um abraço, eu também. Tigrão. Eu também. Atenção, eu tô te filmando de longe. Tigrão, calma. Tô com saudade. Calma que a sua hora vai chegar. Você vai ser muito feliz. Um abraço, Edu. Até a próxima. Até a próxima. Se Deus quiser. Se Deus quiser. 22h26, eu volto já pro encerramento. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. E quase, Edu! Macaca é o time mais azarado do mundo. Que gol bizarro que tomamos. Abraço, doutor Fernando. Um abraço. Muito obrigado pelo seu carinho e audiência. Sempre passando pra gente aqui o seu recado, o seu WhatsApp, né? Doutor Fernando, muito obrigado mesmo, hein? Meus amigos, então, Ponte 1, Náutico também 1, na rua Amigo Batista, comentou Tigrão e Glegger e Pedro Piscinato nas reportagens. Trabalho técnico, Gil Kleber do comando, Lucas Pessoa, abraço Luquinha, bom final de semana, hein? Parmeira amanhã, né? O Fluminense, né? Leila Pereira, Elton Grimaldi, um abraço Elton, muito obrigado, viu? Sensacional. Gilberto Suf, nosso engenheiro da externa, hoje no Majestoso, tá bom? Olha, segunda a gente volta com Guarani e Ipiranga. Quem vai narrar aqui é o Leandro Borges, o moço de Piracicaba, que hoje apresentou o Esporte em Debate. Então, na segunda-feira, das 17 até 19h30, Esporte em Debate. Depois o Borges faz aí a abertura e narra aí pra gente mais um jogo. Gente, muito obrigado. Um ótimo final de semana a todos. Um grande abraço e na segunda eu volto. Se Deus quiser. Aqui deu. Apito final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Está no ar a Voz do Brasil.